Bem-vindos a mais um Devaneios e o convidado hoje é bastante especial. Porquê? Porque além de viver na nossa cidade, aqui no Porto, já viveu noutros países também. Jimmy, bem-vindo, meu. Obrigado por estares aqui. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite. Nunca nos cruzamos no podcast, já nos Yeah. cruzamos várias vezes noutras paradas, Na né? Noutras vida. coisas, na vida, exatamente. Yeah. Um, Olha, antes de mais, opá, acho muito curioso teres um boné que diz Art is Dangerous, portanto até pegava já por aí, meu. Pá, sim, isto é uma cena que eu uso, é de um artista norte-americano e ele veicula um bocado esta cena que é tu conseguires despertar a mente das pessoas através da arte. E eu acredito que a arte tem esse poder que é de nos inquietar e te colocar num lugar de desconforto que te leva a refletir um bocado sobre as coisas. Às vezes pode ser político, às vezes pode ser emocional, às vezes pode ser espiritual, mas acho que a arte em geral tem essa capacidade e por isso é que eu acredito que a arte é vital na sociedade, em todos os países, porque é um bocado um complemento de todas as coisas que nos levam a pensar e a refletir sobre as problemáticas atuais. Estás a ver? Uhum. E obviamente por isso é que há políticos e facções políticas que não são tão apologistas da arte, porque elas têm essa capacidade de despertar as pessoas e E de levá-las a mover esse massas e de dar mover uma opinião, não é? exatamente, exatamente. Por isso é que a arte é perigosa no bom sentido. Ok, pois é isso. Olha, eu gostei da tua perspectiva e acho o boné bastante fixe, meu. Yeah. Daí ter perguntado já. Olha, antes de mais, estás com que idade, Jimmy? Deves ter mais ou menos a mesma idade do que eu, não é? Eu sou mais velho que tu. És mais velho? Yeah. És de 80 e quê? 83. Ai, então ainda és 6 anos mais velho. Yeah. Não Então, para lá, parece, já estás mas nos 40, meu. yeah. Mano, eu dava-te 28, meu. É impressionante, meu. Yeah. E é muito estranho para mim, né? Porque nós, sei lá, já nos conhecemos há imenso tempo e eu não te estava a ver com 40 anos de todo, meu. Sim. Acho que depois também tem um bocado a ver com o teu mindset e com a vida que tu levas. Eu sei que sei lá, a maior parte das pessoas que andaram comigo na escola ou na faculdade, eu cruzo-me com eles e eles parecem muito mais velhos do que eu, né? Depois tem a ver com as vidas das pessoas, Claro. com os problemas, com as rotinas e por aí fora. Então, eu acho que a vida que eu levo, felizmente, é uma vida que é saudável, né? Em todos os sentidos. Eu acho que também permite manter um bocado essa aparência fixe. O que é uma vida saudável, então, para ti? Não, meu, primeiro eu faço aquilo que eu gosto, estás a ver? Faço aquilo que Que a maior parte das pessoas não faz, não não é? faz, exatamente. Só isso já é uma Já benção. envelhece. É uma benção gigante tu poderes viver para e daquilo que tu gostas. Tenho tempo, que é uma cena que acho que é o asset mais valioso que nós temos, né? Tens tempo para a tua família, tens tempo para viajar, para passar tempo de qualidade. E acho que tudo isso me permite depois ter uma vida tranquila, percebes? Uhum. Sem se calhar as preocupações normais que uma pessoa que tem um trabalho das 9 às 5 que não gosta acaba por ter. Mas tu, ou seja, tu neste momento, com a idade que tens, estás nessa fase da tua vida que tu dizes que estás bacano, pá, com tempo, para a família, para isto, para aquilo, mas de certeza que já tiveste fases, não é? Em que foi roda no ar, porque tinha que ser, não é? Tinhas Yeah. músicas para fazer, tinhas cenas para lançar, ou seja, Sim, sim. tinhas que te pôr, tinhas que ter objetivos para estar no mercado e ir subindo, Sim, não isto é? não Ou seja, não acontece, acontece do nada, não tu é? não chegas a esse lugar de paz, Uhum. né? De um dia para o outro, isso é uma construção. E muitas vezes, pá, já expliquei isto, eu faço bem palestras em escolas Ah, bacana, não sabia. e no fundo para falar um bocado do meu percurso e o que eu digo aos miúdos muitas vezes é que eu investi 10 anos da minha vida antes de ter um hit, antes de ter um som que tivesse verdadeiramente êxito. Uhum. Estás a ver? Qual é que foi já agora? O meu primeiro single grande é um tema intitulado O Que Vai Ser, que tem uma miúda brasileira no refrão. Já sei qual foi. E hoje eu quero acreditar. Esse videoclipe não é numa casa com piscina, não sei. Eu Exatamente. lembro perfeitamente porque eu tive Yeah. uma amiga ou duas que participaram no Yeah. videoclipe Yeah. e foi quando se começou a falar do Jimmy P. Sim, Lembro isso foi. perfeitamente. Eu já tinha sons antes que estavam dentro da comunidade, mas esse Uhum. foi aquele que pá, naturalmente chegou às rádios Sim. e pronto, e me levou para outros patamares. Mas antes dessa música acontecer, eu investi 10 anos da minha vida nisso, né? Uhum. Portanto, de muitas músicas que quase ninguém ouviu, de concertos a atuar para muito pouca gente. Claro que tu, quando és novo, não consegues fazer essa leitura, mas hoje eu percebo que
tudo aquilo que me aconteceu foi um resultado desse processo. E quando eu tive as oportunidades, estava preparado. Estás a ver? Quando, sei lá, quando me chamaram para ir atuar no Sudoeste a primeira vez, estava preparadíssimo, porque já tinha atuado naqueles botecos onde ninguém me queria ver, sítios sem condições, para pouquíssima gente. Então, quando cheguei a um sítio onde tinha as condições, tinha o público, foi tipo um passeio no parque aquilo, estás a ver? Porque estava mais do que preparado. E em vez de estás nervoso, estavas era a curtir. Não, estava tranquilo, estava mesmo sereno. Lembras-te dessa sensação da primeira vez que tocaste para um Sudoeste, que são milhares de pessoas? Sim, epá, isso tem uma história bem engraçada, porque eu, em 2011, eu estive hospitalizado durante um tempo, e quando saí estava naquela de preciso de um retiro assim meio espiritual e tal, então juntamos uma malta e fomos para o Sudoeste. Fomos acampar, éramos 10 ou 11 gajos. E nesse ano foi lá o Snoop e o Kanye West. E quando eu vi o concerto do Kanye, aquilo para mim foi tipo, foi profetizar, estás a ver? Porque eu imaginei-me no lugar dele. Imaginei-me o concerto todo. Como é que seria estar ali no lugar daquele gajo, em frente a estas 40 mil pessoas, ok? E disse ao pessoal que estava comigo, disse, um dia vou ser eu ali. Pá, o pessoal não levou aquilo a sério, riu-se e gozou e não sei o quê. É o normal. E em 2014, portanto 3 anos depois, fui convidado a primeira vez para atuar no Sudoeste, mas foi no palco secundário. Uhum. E os gajos estavam todos felizes, aquele pessoal que estava comigo. Pá, eu fiquei feliz, mas eu queria o palco principal, mano. Claro. Estás a ver? E sabia toda essa construção, os 10 anos e atuar nos botecos e os sons que ninguém ouviu e não sei o quê, tudo isso tinha-me levado àquele momento. Pá, claro, estava preparadíssimo. Só que puseram-me a atuar ao mesmo tempo, não sei se sabes quem é o John Newman, que é Não. um gajo que teve um hit gigantesco na altura, que o refrão era I need to know now, Já sei. can you love me again? Pronto, puseram-me Bateu imenso essa ao mesmo música. tempo que ele estava no palco principal, eu estava no palco secundário. Mas à hora do meu concerto estava mais gente a ver o meu concerto do que o concerto dele. Estás a ver? E na altura veio o Luís Montes, que é o organizador do festival, veio falar com o meu agente e disse, olha, para o ano quero-vos ali no palco principal. Incrível. E foi ali, eu ainda estava a fazer o meu show e fechamos, ou seja, 2015, e depois fiz 2015, 2016. Ou seja, então tipo, tu sais do palco contente, tipo coração E cheio, soube ali. e o teu agente logo olha para o Ana no outro palco e tu, bro. Aí sim, aí disse, foda-se, era isto. Até estou arrepiado, mano. E acho que foi dos artistas portugueses que mais vezes deve ter atuado no Sudoeste, porque eu fiz aquele palco principal. Eu fiz o Sudoeste 4 vezes, 5 com esse palco secundário. Portanto, era mesmo um palco que eu queria muito fazer. Tinha estado lá como campista, estás a ver? Uhum. E então é isso, esse esforço é uma construção, e é isso que eu tento passar sempre aos putos, que é, tu não te tornas mestre numa cena de um dia para o outro, não é? Tu tornas-te mestre pela repetição. Pela consistência, não é? É repetir-se. E são as pequenas coisas, não é? Tu não chegas a um palco e dás um grande concerto de um dia para o outro. Né? Tens que ensaiar muito, até te cansares, até te enjoares daquilo, até aquilo se tornar natural. E claro que a malta vê o pessoal a dar grandes concertos e a fazer grandes sons e sons que batem, não sei. Sim, quê. E mesmo aquela, por exemplo, num concerto, por exemplo, de rock, em que tu vês o guitarrista a fazer o solo, não sei aquilo está ensaiado. É não treino. Exato. E a maneira mais fácil das pessoas entenderem, ou neste caso dos miúdos, é pegar no exemplo do CR7, que eu digo sempre. Nós vemos o CR7 a bater faltas e a bola entra quase sempre, né? Mas para ele bater faltas dessa maneira, ele teve que treinar muito e falhar muitas vezes. E acho que isso é válido para quase todos os músicos que tiveram sucesso. Porque... Não é só músicos, qualquer área. Não, estou a dizer, pronto, no caso nosso da música, caso, sim, né? sim. Que é, eu toda a minha carreira gravei 400 e tal sons, né? Jesus, meu. Lancei até agora uns 150. Ou seja, há 250 na gaveta. Exatamente, mas desses 150 que eu lancei, só 10 ou 11 ou 12 é que são hits, estás a ver? Que é menos de 10%. E que tu como artista nunca sabes qual é que vai ser o hit. Tu podes achar... Não sabes. A pessoa pode dizer que há fórmulas e não sei. Ok, há maneiras de fazer. Chegares mais cedo ao refrão. Tens ali pequenos truques, mas no final do dia ninguém consegue prever se aquilo vai ser um hit ou não. Há fatores que tu não controlas. Estás a ver? Então a única coisa que tu podes fazer é focar-te naquilo que
tu podes controlar. É seres um músico melhor, cantares melhor, seres mais afinado, escreveres melhor e trabalhares nisso todos os dias, porque a cena é que, sei lá, há sons que eu gravei e que eu ouvi e disse, ei, isto é um hit, lancei e ninguém ouviu. Pois. Estás a ver? Há sons que eu não estava à espera sequer e foram hits. Estás a ver? Pá, Queres-me dizer por exemplo? olha, um dos maiores hits que eu tenho é um som que eu tenho com o DJ Télio, que é o Ano Novo. É um som que... era um som de linha B, que ele nem sequer queria. Estás a ver? Nós estávamos em estúdio, eu ouvi aquilo e disse, ei mano, isto é incrível. Ele naquela, isto não está assim tão fixe. E eu curti aquilo, estás a ver? Uhum. E decidimos fazer, eu escrevi aquilo rápido e foi... Pá, foi mesmo uma coisa super intuitiva, estás a ver? Nem foi muito pensado. Sim, vamos lançar, está-se bem. Bora fazemos um vídeo a curtir e tal, e está-se bem. E não foi nada de muito pensado. Olha, o meu primeiro hit, né? O que vai ser, também funcionou um bocado assim. Eu ouvi aquilo num ginásio onde eu estava a treinar, fui ao Shazam, porque aquilo é uma música de um grupo do Brasil, que chama-se Da Guedes. É um grupo bem pequeno, do sul do Brasil, de Porto Alegre. Estava a treinar e eu vi aquela cena, pus o Shazam da Guedes, o que vai ser? Fazia uma grande cena aqui. Na altura ainda não havia Instagram nem nada, mandei-lhes uma mensagem no Face, disse, olha, ouvi o vosso som, adorei, posso fazer uma versão disto? Eles naquele dia mandaram umas pistas do som. Lindo. Irmão, fica à vontade, faz. Mas não fiz aquilo em 2 dias, estás a ver? Bora fazer vídeo. Fizemos, estás a ver? Portanto... E essa altura deve ter sido aquela altura em que pá, os videoclipes olha, bora trazer aqui um pessoal a mim e o caraças, né? Foi isso. Não havia budget para grandes isso. merdas, não era o que é agora, que foi claro. Para fazer um vídeo. Enfim, o custo do vídeo hoje está 10 vezes mais alto do que era há 10 anos atrás. E era assim, estás a ver? Ou seja, tu nunca conseguias prever muito bem o que é que ia acontecer, né? Há sons que têm potencial, uns têm mais do que outros, certo? Mas, pá, acho que ninguém consegue dizer assim, isto é... Certo. Percebes? Pá, eu posso dar aqui um exemplo que não é da música e não consideraria arte porque não é. Mas, por exemplo, pá, no YouTube é igual, pá, tu achas que tens ali um vídeo que vai bater bué e de repente não bate, pá, e posso dizer que eu tive um vídeo que não tive para lançar. E foi O esse. dos últimos, mano, não tive para lançar porque disse, pá, porque eu queria fazer uma rúbrica, só que a cena não funcionou. Eu disse, ok, opá, olha, mas tenho isto feito, pá, vou só mudar o título, não sei o quê. Tipo, lancei uma cena de comida, bro, de ter ido a um restaurante. Eu ia fazer um dia como cozinheiro, só que a cena não foi, tipo, pá, não teve sumo suficiente para estar lá na cozinha, mesmo ser cozinheiro. Então acabei por quase só comer a comida, estar um bocado a falar lá a história do restaurante e tal. Sim. Mano, tipo, disse isto, está uma merda, não vou lançar. Pá, entretanto, tinha a cena feita. Olha, vou mudar o nome para Almocei no famoso Garagem 33. Pus o vídeo, pronto, mais de 100k views. E eu tipo, mano, como é que é possível? E o pessoal todo a dar sangue para o grande conteúdo. É estranho, meu. Sim, mas é um bocado a mesma coisa na música. Só que, e depois na música, depois desse grande. Qual é que é o espaço temporal do que vai ser para fazeres uma música com Valete? Que acredito que na altura para ti deve ter sido uma cena brutal, não é? Foi logo a seguir, porque esse tema trouxe-me uma série de coisas que eu não tinha antes. Trouxe-me os palcos fixos, trouxe-me a rádio, trouxe-me exposição. Ganhei até um prémio na altura que foi de melhor atuação ao vivo no International Portuguese Music Awards, né? Até fiz uma atuação com uma orquestra. Pá, e depois trouxe muitos olhos para a minha carreira. Estás a ver? Olhos que não estavam habituados a ver-me. Malta da indústria, jornalistas e não sei o quê. E acho que isso depois também trouxe alguma validação. Estás a ver? Uma coisa é tu seres validado dentro do teu meio e dentro da tua comunidade, que é o mais fixe. Mas depois é teres a validação das outras pessoas do meio. E pronto, e com o Valete o que aconteceu foi que ele abordou-me na altura, porque também ouviu algumas das cenas que eu fiz e gostou. Nós conhecemos pessoalmente e fizemos um primeiro tema, foi Os Melhores Anos. Que é um assim, tema tipo que... um clássico, estás a ver? É uma bandeira aquele tema. E foi importante porque, óbvio, não só estava a fazer música com um artista que eu cresci a ouvir, como me posicionou num lugar onde eu também não estava, estás a ver? De repente, estás a fazer música com um gajo que é icónico
Yeah. e que é tipo Que é provavelmente um dos melhores rappers portugueses, né? De sempre, meu. E então isso trouxe muitas coisas boas, sem dúvida. Sim. Depois acabamos por gravar mais cenas juntos e passamos mais tempo na estrada e tal. Mas foi assim um momento importante. Ou seja, e tu nesse ano, estavas a dizer que foi rápido, então nesse ano foi quando tu sentiste, não, mano, eu vou conseguir viver da música, eu vou conseguir. Foi aí que eu larguei tudo. Yeah. Aí larguei tudo o que eu O que estava é a que tu fazer. fazias antes? Eu trabalhava numa empresa como brand manager. Ou seja, trabalhava numa empresa têxtil que era uma empresa que fabricava para algumas marcas grandes. Ok. Tipo Versace, Hilfiger e Marco Polo, assim, sobretudo artigos de algodão, né? E a determinada altura eles decidiram criar uma marca própria, porque eles fabricavam, né? E queriam internacionalizar. Eu tinha acabado de sair da faculdade e eles contrataram-me para eu ser brand manager desse projeto. Então estive lá 3 anos a fazer essa internacionalização da marca. No fundo fui vender a marca pela Europa fora. E quando isto começou a dar certo, foi pronto, larguei tudo e decidi consagrar toda a minha energia na minha carreira. E bem, não é? Yeah. É sempre meio assustador, estás a ver? Porque estava ali num sítio onde tinha um salário bem fixe, estava confortável, mas também sabia que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida, né? Sim, e para seres um músico bom, não podes estar confortável. Yeah. Não é? Tens que estar Um mesmo músico com qualquer outra área, não se pode Há estar uma confortável. cena que eu sinto que é inevitável porque tu cresces e a tua vida muda e à medida que tu tens algum sucesso na tua carreira, há pequenas coisas que se perdem e muitas vezes essa fome, a gente diz a fome que tu tens no início de conseguir as coisas, te vais perdendo porque começas a encontrar esse conforto, estás a ver? Que é um bocado essa dicotomia, tipo, tu conseguiste atingir ou ter todas as coisas que tu sonhavas, estás a ver? Ter essa qualidade de vida, esse conforto, ter uma casa fixe e estar fixe financeiramente, mas depois, por outro lado, também queres ter a fome que tinhas quando não tinhas nada, estás a ver? Então, e encontrar coisas que te estimulem e que te mantenham nesse mindset passa a ser o desafio, que já não é mais a cena de ir atrás, porque quando estás com fome tu vais naturalmente atrás das coisas. Pois é encontrar as coisas que te estimulem e que te façam ter esse mindset de forma permanente. Estavas a dar o exemplo do Ronaldo, não é? E aqui é um bom exemplo, que é o gajo já fez tudo o que tinha a fazer, já ganhou tudo o que tinha a ganhar, mas mesmo assim ainda continua com essa... E mantens esse espírito competitivo, estás a ver? Não com os outros, mas contigo, né? Tipo, eu já fiz isto tudo, o que é que eu posso fazer agora que seja fixe, que acrescente valor? Então, acho que chegas a uma altura que, por exemplo, no início da tua carreira é importante tu teres um hit ou 2 ou 3 que é para sustentar esse crescimento. Mas depois destes anos todos, acho que o que é importante é depois de fazeres as coisas que te desafiem e que tu sintas que acrescentam valor àquilo que tu já fizeste. Estás a ver que é um desafio diferente. Que é se calhar não passa por tu fazeres um som que vai ser viral ou que vai ser um meme ou que toda a gente vai falar, mas se calhar é fazeres qualquer coisa que artisticamente tu nunca fizeste, estás a ver? Já que falas isso, se calhar então até toco neste tema que é, estamos a falar de uma carreira de quantos anos já? 20? A bem dizer, eu já faço música há 20 anos, né? Mas profissionalmente vivo desde 2012. Certo, mas são 20 anos a fazer música. Sim. Na verdade eu acho que a carreira acaba por ser isso. Porque... Sim. Eu contabilizo desde que recebi o meu primeiro cachê, estás a ver? Certo. Que é quando... Lembras-te da data? Ou seja, do ano, neste caso? Acho que foi algures em 2012. Ok. Algures em 2012. Portanto, que sejam 13 anos de carreira, vamos lhe chamar assim, ou seja, tu quando lanças essa primeira música, aquilo que eu senti, a música teve muito sucesso, para quem está de fora foi, faz sentido isto ter sucesso porque é um hip hop misturado ali com uma onda de R&B, não é? Mas é uma onda muito verão. Sabes, é uma onda muito fácil de ouvir. Tu podes ouvir tipo a tomar banho, podes ouvir só andar no carro. Ou seja, acho que era uma cena, podes ouvir tipo na cama com uma miúda, podes ouvir tipo literalmente em tudo. Ou seja, é fixe tu fazeres essa leitura, sabes? Porque eu não pensei nisso. Pois?
para mim foi só a energia da música. Eu ouvi aquilo, Tinha uma boa vibe, não é? fogo, isto faz-me sentir bem. Yeah, Tipo, isto, é isto isso. faz-me sorrir. Yeah. E então foi um bocado, isto diz-me qualquer coisa, estás a ver? Não, mas por quanto estás a fazer, eu pelo menos quando estou a criar vou sempre atrás daquilo que a música sugere. Uhum. E se estou naquela vibração, vou atrás daquilo. E depois as palavras aparecem e a melodia também. Só que ali já havia um refrão que dava o tom da música, que é o refrão dessa miúda da Maiara Gonçalves. Fogo, que eu ouvi aquilo à capela e para já tecnicamente era uma cena incrível o que ela estava a fazer. Só que era incrível de uma forma muito simples, que permite a toda a gente assimilar dessa forma que tu estás a dizer. E para mim foi só somar aquilo. Então vou trazer aquilo que é meu para este som. A minha vida. Estava naquele momento da malandragem, Yeah. das noitadas, Yeah. da praia. Estás Sim, a ver? sim. E pus isso nesse som. Estás Claro. a ver? Aquilo sou eu naquela altura. Yeah. 100% sem tirar nem pôr. E é Estás a ver? interessante estás a falar disso, porquê? Porque tu estás a dizer isto, aquilo sou eu naquela altura, ou seja, tu ter uma carreira de 13 anos é quase como teres um diário, Yeah. só que em forma de álbuns Sim, e sim, de sim. músicas, não é? Sim, Ou seja, tu se fores ouvir as tuas músicas atrás, tu vais ouvir aquilo que estavas a pensar. Yeah. E o Não que é? tu estavas a viver naquele momento, Também, as também. coisas pelas quais estavas a passar, e a música quando é autobiográfica, né, que é um bocado o meu caso, porque tens artistas que são bons a ficcionar cenas e encarnar uma personagem, Uhum. que não é o meu caso. Eu tenho alguma dificuldade em fazer isso. Acho que o meu forte é falar das coisas que eu Estás a vivo viver. e é por isso que acho que a minha música é bué relatable. Estás a Uhum. ver? E então é isso. Se eu for ouvir os meus álbuns, eu consigo te dizer exatamente em que fase é que eu estava, que momento da vida é que eu estava, mentalmente onde é que eu estava, emocionalmente como é que eu estava. Consigo dizer perfeitamente porque as músicas foram feitas com base nisso. Estás a Certo? ver? Ou seja, tu começas nessa música a ter sucesso. E eu, além daquilo que eu estava a dizer, pensei, pá, isto encaixa bem em qualquer sítio, o pessoal está a curtir, tipo, mesmo as miúdas estavam a ouvir, porque lá está, o hip hop tem muito, não lhe vou dizer que é um problema, mas quanto mais duro o hip hop é, Não. mais homens vão ouvir, menos mulheres vão ouvir. É É, normal, não é? é estupidamente masculinizado. Certo, ou seja, quando tu lanças uma música com uma vibe dessas de verão, não é? Em que tens um hip hop, depois tu tens um timbre, tens uma cena suave, Yeah. não é? Não tens aquela voz tipo agressiva, Uhum. tens uma cena suave, pá, aquilo encaixou que nem uma luva em todo lado, por isso é que cresceu muito, não é? Sim. Mas depois passas tipo por várias, tens vários, por exemplo, eu lembro-me que tu lançaste um som e o som estava muito fixe, que foi gravado na Póvoa, O Storytellers, esse veio a seguir. exatamente, que é mais agressivo mais um bocado, duro, é mais sim. duro, Mas tem melodia também. tem, não, Yeah. mas é mais duro na letra, Sim. a letra é mais dura, ou seja, o que é Sim, que e o approach todo da cena, Sim. aquele som. é um bocadinho mais gangster, vou-lhe chamar assim, não é? Não, eu acho que Comparado ao que vai ser. há uma cena que é preciso, que é bem importante entender, é que o rap é tipo um desporto de sangue, estás a ver? É como um combate de boxe, Uhum. entendes? Então, por isso é que os versos no rap chamam-se punchlines, porque são socos. E então, esse tipo de sons no hip hop é bem importante, porque quando tu estás a competir com outros artistas, é uma forma de tu te medires Já e percebi. tu medires o teu skill. E não fazia ideia que os versos a ver? vocês chamavam punchlines. São Isso é incrível. punchlines, sim. É Fazia como na ideia. comédia. É, Certo. Ou seja, a maneira como tu entregas os versos, como o ouvinte recebe os versos, né? Como é que tu dizes os teus trocadilhos, os flows que tu usas, tudo isso conta. E o Storytellers apareceu numa altura em que, ok, eu senti que subi uns quantos degraus, mas esse people também não pode esquecer de onde é que eu venho, estás a ver? Ok. E então, Foi tipo, dares a tua posição, um né? statement. Um statement. Yeah. E viu-se, porque ali, fogo, ainda por cima, estava aquela fome, né? Uhum. E essa intenção era precisamente essa, é tipo, ok, eu adoro fazer aquilo, porque eu sou um gajo que vem dali, das cenas melódicas, do R&B, e adoro aquilo, mas eu venho daqui, mano, eu comecei aqui, Uhum. nos freestyles e nas battles de rap, e portanto não me venham testar agora com beefs, estás a perceber? Certo. E foi só para dizer, tipo, calma. Já tiveste bifes durante a tua carreira? Epá, nunca tive, porque também acho que
as pessoas que ousassem fazer isso comigo sabem o que é que podiam esperar da minha parte. E, cara, estás a ver? essa foi de. Mano, é verdade, é verdade. Os meus pares sabem. É confiança, Não, mano. os meus pares sabem do que é que eu sou capaz, estás a ver? Porque ou já me ouviram nesse registro, nessa cena Ok. do ego trip e do exercício de estilo. Eu cresci aí, estás a ver? Não é novidade para mim fazer isso. É como dizes ao CR7 para ir jogar uma peladinha, estás a ver? Não- Ou seja, é quase como, O desafio- quase como desafiarem um Eminem que o pessoal Yeah. sabe que vai levar porrada. O desafio para mim não está aí, estás a ver? Artisticamente não está aí. Certo. Isso é o meu habitat natural. Uhum. E acho que os meus pares sabem disso, estás a ver? Nunca, claro que se calhar houve artistas que mandaram uma dica subliminar a outra, e sendo subliminar é sempre sujeita à interpretação e à Exato. subjetividade, mas se alguém dissesse o meu nome especificamente uma vez, pronto, aí tinha argumentos para responder, mas Nunca aconteceu. isso nunca aconteceu. Pois é, eu acho que é raro, não é? É raro não haver bifes no hip hop. Não, e é fixe, é uma cena saudável. Sim, sim, sim. E é uma forma de, se há duas pessoas, dois artistas envolvidos, é desporto. Estás a ver? Então, ok, vamos lá ver quem é o melhor dessa cena. Certo. E mano, eu sempre estive pronto para isso. Estás a ver? Mas nunca aconteceu. Não, mas sempre tive. E estou pronto. Não, mas é, mano, é Alguém vai realidade. lançar um som a mandar tu- bife para o Jimmy. Está tudo bem, está tudo bem. E tu estás pronto para responder, se eu preciso. Está tudo bem. Mas é isso, é tipo, se tivesse alguém tipo a mandar vivo para ti, tu levavas isso a mal ou levavas numa de desporto, como disseste, não, ok, vamos ver então quem é o melhor jogador. Eu acho que é assim. Eu encaro sempre na lógica de que é competição e parte sempre do princípio que é competição saudável. Estás a ver? Também depende das dicas que forem mandadas, logicamente. Agora, há cenas que podem se tornar pessoais, Pois, e essa linha é um bocado difícil de distinguir. Tá? Uhum. Para mim há cenas que são sagradas, estás a ver, que é a minha família, pois. as minhas filhas, a minha mulher, a minha família. Yeah. Isso é sagrado, estás a ver? E se tu cruzas essa linha, então se calhar aí temos outro problema que não é só a cena da música, Certo. estás a ver? Mas de resto levo sempre na boa. Boa. Se for para levar, é desporto, estás a Uhum. ver? Agora, se vamos a esses lugares, então acho Já que transformas. o game muda. Boa. Olha, ou seja, tens uma longa carreira, pá, porque lá está, não são só os 13 anos, vem antes. Acho muito fixe estás a fazer essas palestras porque acabas por mostrar aos miúdos que hoje em dia vivemos numa altura em que é tudo tão rápido, não é? Que as pessoas não têm paciência para nada. E eu lembro perfeitamente de ser miúdo, achava que fazia uma série e que um gajo tinha sucesso com uma série, ou lançava um vídeo viral no YouTube e achava que ia ter sucesso com isso. Pá, e depois ou seja, não é provei, percebi a bater com a cabeça na parede que não é por fazeres uma série ou por fazeres um vídeo viral que tu vais ter sucesso. Ou seja, há um caminho muito grande pela frente até chegar onde estás agora. E acho muito fixe tu fazeres esse tipo de palestras porque os miúdos têm que saber isso. Eu acho importante e vou-te dizer porquê. Primeiro porque, sei lá, os meus artistas preferidos é Lauryn Hill e o Nas. Eu sempre imaginei como é que seria um dia se a Lauryn Hill entrasse na minha escola e fosse lá dar uma palestra ou falar connosco, estás a ver? Uhum. E por isso é que a primeira vez que eu fui convidado para fazer parte de um projeto desses foi um projeto sobre a violência no namoro que eu fiz durante 7 anos e fomos aos municípios do país inteiro, fomos às ilhas, porque há uma cena que eu percebi, tu podes ser professor, né? Isto sem desrespeito pela profissão, obviamente, e tu podes querer veicular uma mensagem durante muito tempo, mas o facto dessa mesma mensagem ser trazida por alguém que os miúdos admiram, ou que vem É diferente. Se YouTube, idolatrares a pessoa, é diferente. e tu podes estar ali só meia hora e o impacto é diferente. Tu não estás ali todos os dias com eles, estás a ver? E eles ouvem-te e veem naqueles lugares de destaque, e o facto de tu estás presente faz com que eles se sintam valorizados também, estás a ver? E eu acho que é isso. Se nós temos uma plataforma e temos a possibilidade de estar na presença dessas pessoas e levá-las a refletir, lá está, é um esforço
que não. Aliás, até é uma aprendizagem, porque tu estás na presença dessas pessoas e depois ouvis o que elas têm para partilhar contigo. Uhum. Às vezes tu vais lá para dar, mas és tu que recebes a benção maior. Estás a ver? Uhum. E eu tenho feito isso, fiz isto da violência no namoro. Agora tenho um projeto novo, chama-se Cultivar, que é sobre falar um bocado sobre a resiliência no caminho para o sucesso, estás a Uhum. ver? E falar das formas de comportamento que estão implícitas no exercício da resiliência, né? Porque é fácil desistir, não é? Yeah. É E- fácil duvidares e Uhum. depois tu tens, muitas vezes é o meio onde tu estás, as pessoas à tua volta, a tua Uhum. família são os primeiros a matar os teus sonhos, né? Isso é E, verdade. É e, muito interessante dizer isso. não, e é tu Qualquer pessoa dizes, que eu conheço que tenha sucesso, não é? Pá, a pessoa lá à volta, tu próprio estavas no Sudoeste. yeah. Pá, eu vou estar naquele palco. Exatamente, Man, e é um bocado aquela é cena isso. que tu explicas às pessoas que aqueles que não sabem o que é lutar por um sonho ou não sabem o que é acarinhar e nutrir um sonho, essas são as primeiras pessoas a matar os teus sonhos Yeah. e a fazer-te desistir porque não têm a tua visão, nem conseguem ver aquilo que se calhar tu estás a imaginar a 5 ou 6 anos para a frente. E muitas vezes os próprios pais fazem isso. Eu dou-te o Claro. exemplo, quando eu comecei a tocar violino, Sim, a minha mãe disse-me: Olha, o teu avô era violinista da Orquestra do Porto, mas houve alturas muito difíceis, porque aquilo era de altos e baixos e tal, pá, se é músico e não sei o quê. Ou seja, ela desencorajou-me a viver da música na altura. Queria que eu tirasse yeah. arquitetura e estás a ver? Pá, eu tive de dizer que não, eu quero fazer isto e E vou tu fazer tens isto. que ser, eu acho que tens que ser mesmo obstinado naquilo que tu estipulas para ti. Estás a ver? Eh, eu lembro-me que quando eu comecei a ter sucesso, de repente apareceram bué de primos, Pois, bué people a querer yeah. bilhetes para concertos. Eu dizia, Agora? se vocês nunca partilharam um som meu, Yeah. vocês nunca me deram uma força. Vai, puto, tu consegues. De repente é bué de tios, bué de primos. E então, e Antes. uns anos atrás, como é que era? Yeah. Era, não cantas nada, pá, vai, mas é estudar. Tipo, tu ouves essas cenas e se tu não tens a força mental para aguentar essas palavras, pá, Isso dava-te mais força? yeah, Pois, eu também sinto o mesmo, que é quanto mais me diziam que não, sim. mais eu queria fazer, man. Mas Mais também tem eu... que ser justo, porque as pessoas que se mantiveram ao meu lado sempre, Uhum. que foram o meu pai, por exemplo, que é o meu maior fã e é a pessoa que mais me apoiou. Na minha família, é a pessoa que mais me apoiou. Com a minha cota a relação é diferente. A minha mãe é aquela cota africana dura, estás a ver? É hard love, sabes? Ok, Dá amor, mas com dureza, estás a ver? ok. E era tipo, sei que gostas de fazer música, mas tens que estudar. E era sempre, este som está fixe, mas não te esqueças da faculdade, estás a ver? É sempre. Faz-me lembrar a minha Ia mãe. ver um concerto meu e ia, boa filho, estou orgulhosa de ti, mas tens muitos olhos postos em ti, cuidado com as coisas que dizes, estás a ver? Sempre aquela cena, e tenho a minha madrinha, que é a irmã da minha mãe, que na ausência da minha mãe teve sempre em todos os meus concertos. Todos, estás a ver? Desde quando eu comecei a atuar nos botecos até fazer o Coliseu. Então foi a pessoa, como os meus pais não estavam cá, ela teve sempre, sempre, sempre presente. Olha, já que estamos a falar agora dos teus concertos e da tua música, estás agora com um som novo. Sim, o single Fogueira. Yeah. É um single que foi lançado há pouco tempo. Uhum. Mas tu, antes desse single, já quero que me fales um bocadinho também desse single e de como é que chegaste lá. Quanto tempo é que tu tiveste até lançar essa música de paragem? Mantive bué de tempo parado. Pois era isso que eu ia. Porquê é que tiveste tanto tempo parado? Tive um breakdown. Mentalmente não estava num lugar fixe. Estás a ver? Eu cheguei ali a. Foi mais ou menos no verão do ano passado. Uhum. No verão do ano passado. Não estava. Se não quiseres falar disso, Não, mano, na boa, tranquilo. na boa, na boa. Eu tenho falado disto. Sim, eu já vou chegar, porque eu sei que tens sido mais ativista na parte da saúde mental, opá, que é Yeah. uma coisa também que eu bato muito. Sabes, eu acho que houve coisas da minha vida que me encontraram ao fim de algum tempo e são coisas para as quais eu não estava disposto a olhar durante muito tempo. Coisas do meu passado, da minha infância e da minha adolescência. E quando elas vieram todas de uma vez. Então isso levou-me a um lugar de instabilidade mental e emocional
eh, que me obrigou a parar. Estás a ver? Porque durante estes anos todos de carreira eu nunca parei. Tive, vá lá, 10, 11 ou 12 anos, sempre naquele nível e acho que nunca descansei verdadeiramente, estás a ver? E no fundo fez-me estar distraído de coisas que eram importantes. E a bem dizer, eu tive aqui um gatilho que trouxe todas estas cenas ao de cima, Ok. que foi ali mais ou menos em julho, agosto. Mas eu acho que já não estava fixe há mais tempo. Certo, só que estavas era camuflado por causa Estava a do movimento que normalizar. tinhas na tua vida, né? Yeah. E acho que na maior parte das vezes nós disfarçamos bué da bem essas cenas, né? E, mas yeah, tive ali um acontecimento que foi o trigger que trouxe tudo. E tanto que eu fiquei tão confuso que eu nem sabia o que é que me estava a acontecer. Estás a ver? Tipo, fogo, eu nunca me senti assim. Que cena é esta? Bué da estranha. Que não consegues Mas entender. tiveste um burnout Não, ou não? depressão. Depressão, Sim, depressão mesmo. yeah. Clinicamente foi mesmo uma depressão. Yeah. Yeah. E foi aí que eu percebi, eu preciso de parar e parei completamente. E vou-me focar nesta cena, entender o que é que se passa comigo, ir a esses lugares todos que eu me Desconfortáveis. recusava a ir. Yeah. E pá, olha, tratei-me aqui ao lado, na Clínica da Mente, Ok. aqui em Costa Cabral. Uhum. E tive a felicidade de apanhar uma super terapeuta, Uhum. que é a doutora Isabel, que me ajudou a navegar esses lugares todos, assim, com bué serenidade. No fundo, a aceitá-los, estás a ver? Uhum. Que acho que é a parte mais difícil. Pronto, e a partir daí, mano, foi mesmo. Mas tiveste, desculpa, antes de continuar, tiveste algum atrito em procurar ajuda nesse início? Não, mano, porque eu percebi que Precisavas estava mesmo. todo fodido, mano. Yeah. Estava mesmo Eu sei mal. o que é isso, portanto. Estava mal. E na altura até falei com a Silvia, né, com a minha esposa, e disse: mano, eu não estou mesmo fixe. Yeah. Eu preciso mesmo de falar com alguém porque estão a aparecer mamos aqui dentro que eu não estou a entender. Estás a ver? Yeah. E foi logo. Portanto, fui à Clínica da Mente e fiz. Eles têm lá um protocolo de tratamento que é brutal. Eles dão-te as ferramentas todas. E eu fiz tudo sem medicação. Estás a ver? Pois, eu por acaso ia chegar lá, porque eu desde que tive o meu burnout, pá, que estou medicado. Ok. E Mas também porque eu, por um lado, queria sentir as coisas para ter esse entendimento. Estás a ver? Uhum. Porque é que eu estava a fugir destas coisas todas. Hum, Pá, mas o processo em si, agora olhando para trás, foi das melhores coisas que me aconteceu porque permitiu-me conhecer-me como eu nunca me conheci. Estás a ver? E entender e perceber coisas sobre mim que eu não sabia, simplesmente. E agora percebo porque é que tive determinadas reações, porque é que me comportava de determinada maneira, porque é que havia situações em que eu reagia mal, porque tudo isso ia buscar feridas emocionais que estavam escondidas e que estavam Desde que és miúdo, no fundo. desde criança. E agora consigo ter esse entendimento, sabes? Mas o melhor que eu tiro disto é que, e tu és pai agora, tu Yeah. sabes, tu consegues observar-te, estás a ver? É como se fosse uma segunda pessoa e observar os teus pensamentos e as tuas emoções de maneira a não repetir um padrão com os teus filhos, estás a ver? E é, ok, se isto aconteceu comigo e eu estou a reagir desta maneira, então eu tenho que ser a pessoa maior que é para não verter os mesmos traumas para dentro dos meus filhos, estás a Uhum. entender? E então tu tens essa clareza, acho que é um game changer. Para mim foi o que mudou tudo, é poder pensar com mais clareza e ter mais clareza mental e emocional. Então foi isso, logicamente, que foi o trigger para tu dizeres, pá, yeah, eu estive num sítio muito a mal, bati no fundo do poço, pá, vou querer ajudar pessoas que estão na mesma situação. Meu, e a primeira vez que partilhei isto nas redes foi porque os meus fãs assim os mais hardcore, os que me acompanham Os há mais OGs. tempo, mano, quando é que lanças músicas? Porque as pessoas perceberam que eu estava fora, estás a Yeah. ver? E eu também me senti na obrigação de partilhar com elas o Sim. porquê de eu ter estado ausente tanto tempo. E eu fiz uma partilha, uma cena assim,
nem foi muito pensado, estás a ver? Foi Uhum. só, olha, eu passei por isto e tal. Mano, e eu vou-te dizer, eu nunca tive uma publicação nas minhas páginas que tivesse tido tanto retorno como aquela. De mensagens que eu recebi, pessoas só a dizer Love mesmo. obrigado por partilhares isto. Estou a viver esta cena agora. Yeah. Meu, para tu veres, e isto tem um bocado a ver com a ideia pré-concebida que nós temos destas coisas, que é às vezes acharmos que o sofrimento é uma coisa que é exclusiva e que é só nossa, estás a ver? E na minha cabeça eu nunca imaginei que houvesse tantas pessoas A passar mal. com os olhos postos em mim que tivessem a passar pela mesma coisa, estás a ver? Eu percebi, porra, esta cena é muito maior do que eu, entendes? Tanto estou agora a desenvolver uma cena que é de lançar em outubro, se tudo correr bem, já com uma campanha fixe e para ajudar pessoas que precisem também e para lhes dar o acesso a consultas de saúde mental sem custos, estás a ver? Porque, E é em outubro? sim, sim, Pá, isso é muito fixe. estamos a montar o projeto. Sabes qual é o dia da saúde mental? Yeah, 10 de outubro. precisamente. Yeah. Que é o dia que nasceram os meus filhos. Nasceram no dia 10? Yeah. Yeah. Man, e eu no dia 10 de outubro, quando a Topics for lançada, que nós vamos lançar no verão, depois, se correr tudo bem, vamos fazer o Public Launch antes do dia 10 e nós vamos ter uma campanha que nós até depois podemos falar disso, porque vamos ter uma campanha em que vamos ajudar mais de 10 mil pessoas num só dia a Fogo. terem consultas gratuitas Ei, com brutal. psicólogos. Brutal. É necessário, meu. Portanto, depois podemos falar sobre isso, meu, porque tal como tu estás nessa luta, ou seja, tu estiveste no sítio mau, Yeah. já estive nesse sítio mau há muito mais tempo, Uhum. há 8 anos, Sim. pá, tem sido uma recuperação lenta, Yeah. pá, e desde aí que me abri e que tenho falado e falo sentado sobre o assunto, pá, e como nós temos lá uma feature na Topics que permite fazer esta campanha, pá, vamos basicamente vamos juntar entre 500 a 1000 psicólogos que vão abrir 3 salas de tópicos de saúde mental em que as pessoas gratuitamente podem estar a fazer questões. Foi incrível. Vai ser muito fixe. Parabéns, meu. Pá, e queria mesmo pá, eu tenho quase a certeza que os 500 psicólogos nós é mais do que fechado, mas queria mesmo ter mais de 1000. Uhum. E acho que vamos conseguir ter mais de 1000, porque se nós tivermos mais de 1000, estamos a falar, de 18 mil pessoas que nós vamos conseguir que tenha tipo consulta gratuita, Sim, sim. expor dúvidas, porque há pessoas que não têm dinheiro para pagar. E depois há pessoas que têm dinheiro para pagar, mas E que não ainda vão. têm o tabu e não Sim. sei o que, ou então não encontram a pessoa certa, enquanto ali podem Sim. entrar em 5 ou 6 salas de tópicos, psicólogos diferentes, expor a dúvida e epá, gostei mais da forma deste. Yeah, E yeah. depois, se calhar, até marcam a consulta. Estás a perceber? Sim, Já sim. uma win situation para E todos. sabes, eu acho que é mesmo desconstruir essas ideias pré-concebidas, porque eu venho de uma comunidade, a comunidade africana, né? Uhum. Portanto, nós crescemos a ouvir que não há tempo para nós ficarmos doentes. Não há tempo. Depressão é tipo doença dos brancos, estás a ver? É verdade. Então, há um bocado essa cena de dos cotas e os avós dizerem vou-te arrancar a depressão à chapada, estás a ver? Porque não era normal, e eu consigo entender isso, e houve alturas em que eu tinha alguma dificuldade em me reconciliar com isso, que é, eu penso nos meus avós, Uhum. no que eles passaram, o que foi a vida deles há muitos anos atrás, quando Uhum. eles vieram para Portugal. Eles não tinham tempo, nem espaço, nem disponibilidade mental. Certo. Provavelmente tiveram momentos em que passaram por problemas de saúde mental, mas não tinham hipótese de parar para fazer isso, porque Yeah. tinham filhos para sustentar, tinham contas para pagar. Penso nos meus pais, que já são a geração a seguir, estás a ver? Provavelmente já foram, mas muito mais tarde na vida deles, estás a Uhum. ver? Porque cresceram num ambiente em que a lei é sobrevivência, estás a ver? Então é sobreviver e a prioridade é sobreviver. Então não há esse exercício mental de eu preciso de cuidar de mim, porque se eu estiver fixe, também estou fixe para os meus filhos. Não há tempo para pensar nessas cenas. E quando às vezes há tempo, há os anticorpos todos e no fundo as programações todas que tu já tens, que trazes de trás, que não consegues desfazer para te cuidares. Estás a perceber? E nesse sentido eu acho que nós somos uma geração privilegiada porque temos o acesso à informação, e eu acredito mesmo que nós somos... Mais ou menos, Jimmy.
somos privilegiados na informação, só que depois é tanta informação que essa própria informação Sim, claro. já é um despoltar dessa própria ansiedade, estás a perceber? Sim, Aliás, mas eu o que eu digo é que nós estamos num lugar melhor para tomar essas decisões. isso sim, isso Estás sim. a ver? Queres que eu te dê aqui alguns dados interessantes, já que estás nessa luta comigo também? Olha, porque é uma coisa que nós estamos não é, a trabalhar e essa é a nossa primeira grande campanha da Topics Foundation. Posso dizer que 20%, portanto 1 em cada 5 dos miúdos, dos Gen Z, tem problemas de saúde mental. Mano, é bué da grave. E 25% do resto da população já teve ou tem problemas de saúde mental. Ou já teve, 1 em cada 4, mano. E o pessoal não tem consciência disto. Sim. Mano, é muita gente. Portanto, aquilo que estavas a dizer, não é? Que é, recebeste esse love todo de. Porque a malta sente-se sozinha. E agora dou-te outro dado, que é 50% das pessoas. Isto é dos Estados Unidos, mas acaba por se refletir no resto do mundo. 52% das pessoas nos Estados Unidos sentem-se sozinhas. Man, dá que pensar, não é? Sim. Dá mesmo que pensar. E cada vez as redes sociais, a cena da rapidez, tudo, pá, cada vez estás mais tempo online. Ou seja, pá, antigamente como é que era? Mas nós jogávamos à bola. Estás a ver? Tipo, divertíamos-nos, pá. Socializávamos. É comunidade. E agora falta muito isso. Sim, sim. É normal que esses números estão a explodir, meu. Tu acabas por não sair de casa e estás preso no tablet. Os putos hoje em dia já estão com o tablet na mão aos 3 anos. E estas merdas têm depois consequências, claro, não é? Claro. Mas eu senti mesmo que foi uma coisa assim avassaladora, sabes? A quantidade de mensagens que eu recebi. Tanto que eu até disponibilizei os contactos dos terapeutas, porque eu comecei com a doutora Isabel, mas depois, à medida que fui avançando no processo, fui recorrendo a outros terapeutas, fui aprofundando esse conhecimento. Então, olha, vou a este terapeuta porque quero perceber mais esta parte. Agora vou aqui a este. Mas depois também, isto tem muito a ver com os recursos que tu tens para poderes fazer isso. Porque eu, na verdade, mano, eu tirei ali 6, 7 meses da minha vida para estar a fundo naquilo. Estás a ver? Tipo, eu preciso de ficar fixe, eu não posso permanecer aqui. E tu só podes fazer isso quando tens os recursos, não é? Certo. E então eu passei às pessoas o contacto desses terapeutas com quem eu trabalhei. Todos disse, olha, com esta terapeuta fiz isto, discriminei e passei. E muitas dessas pessoas contactaram esses terapeutas, estás a ver? E quando parece uma cena bué simples, né? Mas só tu partilhares essa informação e partilhares aquilo que tu viveste, no fundo é o que nos liga, né? A vulnerabilidade. E deu mais força às pessoas que estavam na mesma situação que tu, dizer, pá, não estou sozinho nesta merda. Definitivamente. Olha, dou-te um exemplo. Eu tive uma depressão quando tinha 17 anos, fumei uma ganza, mano, tive uma bad trip. Basei. Mano, foi uma cena muito amarada. E, mano, estamos a falar há 17 ou 18 anos atrás, né? 18 anos atrás. 18 anos atrás, ou seja, não se falava como agora, mano. Não era a mesma coisa. Mano, eu estava num sítio muito fodido, estás a ver? E não tinha ninguém para falar. Andava a bater mal, mano. E eu lembro perfeitamente que passado para aí, a estar sozinho, mano, a cena que eu fiz na altura foi estava a entrar na faculdade, entrei na faculdade, e de repente, tipo, a minha cena foi não ficar sozinho em casa, vou-me rodear de amigos, vou estar sempre fora de casa. Mano, eu dormia tipo em casa de amigos e o caralho, trabalhar, fazer cenas. Foi a minha cena. Pá, passado uns meses, quando descobri que um amigo meu teve a mesma cena de ter fumado uma ganza e ter uma bad trip, mano, fiquei tão mais sossegado. Do género. Não sou o único. Não sou o único, afinal não estou maluco. Eu achava que estava maluco, estás a ver? Só de saber isso foi tipo, sabes? Sim. Pronto, e depois fui recuperando. Pá, na altura não tive psicólogo, não tive nada. Fui sozinho, porque, mano, havia vergonha, tipo, de dizer à minha mãe, de dizer aos meus amigos que estava mal, não é? Sim. Mas isso é muito fixe, porque só o saberes que há outras pessoas na tua posição, tu ficas tipo, foda-se, não sou o único, man. Tipo, que alívio, sabes? Portanto, olha, fico muito contente que também estejas nessa luta, bro. Estamos juntos nisso, porque acho que quando se tem uma voz, se deve usá-la também, não só a nosso próprio favor, mas também da nossa comunidade, não é? E daquilo que
do que é importante, que é mais importante na verdade é a nossa comunidade e o país e tudo o que nós estamos envolvidos, do que propriamente só o nosso umbigo, não é? E em relação a essa nova música, portanto, tu estás mais ou menos um ano sem lançar nada, e quando decidiste, opá, já estou num sítio bacana. Olha, foi uma coisa, porque eu precisei, para já tive que parar, porque criativamente não conseguia fazer nada, estava naquele momento, nem tinha vontade, Não dá. nem tinha vontade, não tinha disponibilidade Era mental. forçado, não é? Então parei mesmo, parei mesmo. Quando Uhum. digo parar, é parar, tipo, fechar o estúdio e vou cuidar de mim, estás a ver? E pá, fiz umas viagens, mantive assim os meus tratamentos, ler umas cenas fixes, manter umas rotinas bacanas. E naturalmente a cena foi acontecendo. E a primeira coisa que eu fiz nesse processo, e acho que foi mais ou menos em outubro, em outubro, estava lá no meu estúdio, escritório, estava lá no computador a fazer umas cenas e estava a ouvir uns daqueles sons, sabes, tipo pianinho ambiente e não sei o quê. Pá, e eu vi um piano, tipo uma malha de piano, aquela cena mexeu comigo profundamente, estás a ver? Pá, continuei a ouvir, comecei a emocionar-me a ouvir aquilo, sentir assim uma emoção estranha e comecei a escrever umas cenas, estás a ver? Mas foi tudo bué natural. Comecei a escrever, fui escrevendo. Porque uma cena que eu fiz durante este processo todo, que eu nunca tinha feito na vida, foi manter um diário, tipo escrever. E eu sou um gajo que escreve, que faço vida a escrever, mas escrever em poesia, né? Certo. Mas nunca tinha escrito em prosa, neste caso, a dizer hoje aconteceu-me isto, sinto-me assim por causa, estás a ver? Uhum. E o facto de escrever assim todos os dias ajudou-me a pensar muito melhor e com muito mais clareza. Eu não tinha noção do quão é libertador escrever dessa maneira, estás a ver? E nesse momento comecei a escrever umas cenas. Curiosidade, computador ou papel? Papel. Papel. Não é a mesma cena. E mesmo nas tuas músicas é sempre papel? Depende. Depende de onde estás. Depende. Sim, porque hoje em dia até, lembras Maior telemóvel tal, fica nas parte das notas, vezes até é ficas nos telemóvel. computadores todos e tal. Mas nisto tem mesmo Papel. cadernos, estás a ver? E comecei a escrever aquele que viria a ser o primeiro som que eu gravei desta fase nova, que é um som intitulado Prova Viva, que fala sobre a minha experiência com este problema de saúde mental. Estás a ver? E foi aí que eu desbloqueei uma cena e, pela primeira vez em meses, voltei a emocionar-me genuinamente com coisas que eu fiz, estás a ver? E de ouvir e dizer, foda-se, é isto, meu. Ai, tinha boas saudades desta cena. Sentir isso, não é? Meu, Sem ser forçado, gente, tenho que fazer uma música. De ser natural, de ser espontâneo, de tu ouvires-te e dizes, foda-se, isto é tão bom, meu. Estás a ver? E tens aquela sensação de quase de bem-estar e de plenitude porque fizeste uma cena que te orgulhas e uma coisa que tu respeitas. Estás a ver? Isso foi o desbloqueio. Mano, e a partir daí começou a vir tipo pão quente. Foi... Meu, entrei num ritmo criativo como eu não me lembro de ter tido há anos. Estás a ver? Que só tive mesmo no início da minha carreira. No tempo da fome, estás a ver? Então, comecei a gravar num ritmo, as ideias depois começam a surgir. Começa a vir, começas a receber e parece que estás naquele estado em que tudo está a fluir, estás a ver? Não estás a forçar nada, não estás a pensar nos temas, a cena naturalmente começa a acontecer, começa a fluir. Mano, e dei por mim, cheguei agora tipo, a esta fase, tenho 30 e tal sons, estás a ver? Epá. Tenho bué sons. Estás com 30 e tal sons que podias lançar se quisesse agora. Sim, Mas o que é que tu vais fazer? Vais fazer álbum? Vais fazer single a single? Não, quero fazer um álbum, porque acho que merece ser enquadrado assim numa cena, um projeto bonito, estás a ver? Então, este que lanças é o primeiro single? É o primeiro que é tipo, eu voltei a fazer uma cena que eu não fazia há muito tempo, que é fazer sons neste registro, estás a ver? No registro que me fez apaixonar pelo rap em primeiro lugar,
que é esta cena deste exercício de estilo, esta cena mais técnica, mais raw, estás a ver, mais crua. Mas não tenho só cenas assim. Certo. E está a ser uma E fase. tu, ou seja, fazes este gap mais ou menos de um ano, tu não sentes que esse ano, quer se queira, quer não, te pode prejudicar ou te prejudicou nos números que vêm a seguir? Porque Sim, quando não há essa consistência, não é? Sim, tu Acaba sentes. sempre por sentir, Claro não é? que claro que tu sentes. Mas depois acho que também o propósito é maior. Porque Assim, a tua saúde mental é mais importante do que números, bro. Como é lógico, não é? foda-se, prefiro 1000 vezes estar nesta posição Yeah, e saber que os números, se calhar, não são tão fixe do que yeah. ter continuado e ter grandes números e estar. Estás na merda. Estás a ver? Sim, e os números vão E os e números vêm. voltam. É isso, é E isso. eu sei porque eu parei, mano. Eu parei. E para mim, agora nem é tão importante o YouTube, é mais importante o Spotify. Spotify, yeah. E os meus números do Spotify caíram muito. Pois. Caíram, acho que até. Eu cheguei a ter cerca de 50 mil ouvintes mensais, ok. Uhum. E pronto, e lancei este som e disparei para o dobro. Só com este som, estás a ver? Certo. Quando tiveres essa consistência. Portanto, e claro, agora depois- vamos entrar neste ritmo regular de lançamentos, Uhum. que sei que vou voltar naturalmente para os números onde é suposto eu estar. Certo. E é um processo. Porque depois há um bocado esta cena também que é. E é uma cena que eu partilho muito com os artistas com quem eu me dou e que são mais novos do que eu. Há um bocado esta cena da ditadura dos números. Que muitas vezes tenta-se medir o valor do artista Com os números. pelos números. E eu digo sempre, pá, não é por aí. Yeah. Tu podes ser um artista genial E ter menos números. e ter menos números e está tudo bem. A tua arte não tem menos valor por causa disso, não é? Eu acho que é, acima de tudo, tu respeitares o teu propósito e saberes o que é que te move a fazer isto. Porque é a diferença entre tu fazeres música para seres conhecido ou fazeres música porque queres trazer alguma coisa Yeah. de valor, não é? Sim, até porque se fizeres música para massas, claro que vais ter sempre mais números. Se fizeres música comercial, vais ter sempre mais E tu números. podes fazer música para massas e isso ser uma cena que é involuntária. Isso aconteceu comigo. Mas é isso, é isso. Mas, Eu não- mas uma cena é ser involuntária, outra coisa já estás a pensar, não, vou fazer estas músicas em vez de ser para ti, não, é porque Fica mais tem que agradar a difícil. toda a gente. Porque Epá. gerir essa expectativa fica muito mais difícil. Certo. Porque tu estás a fazer, a contar que o resultado daquilo vai ser monstruoso e vai ser gigantesco. Não é? Mas é interessante o que disseste, a ditadura dos números, ou seja, o que é que tu passas então aos putos que te rodeiam, porque eu já percebi que deves dar ajuda a alguns Sim. putos que estão a começar e deves ter gosto nisso, não é? Yeah. E eles vêm quase como um mestre de... Acima de tudo, o que eu. Um mentor, não diria um mestre, um mentor, não é? Sim, eu tento passar o conhecimento que eu tenho destes anos todos de indústria para Uhum. que eles possam tomar boas decisões. Yeah. Para que o Queres dar exemplos de miúdos que tu dás a Sim, dar um olha, suporte e que tu gostas e que acreditas maior neles? grupo de rap da atualidade são miúdos que eu acompanhei desde o início, que são os Wet Bad Gang. Ah, não sabia. Interessante. Yeah, pá, obviamente, para mim eles são família, né? Uhum. Mas tentei apresentá-los a pessoas que eu considero que eram Uhum. válidas e passar-lhes o máximo de informação que é para eles, no início da carreira deles, tomarem boas decisões. Yeah. E tomaram, por isso E é que acho estão que onde sim, estão. acho não que estão aí, são um grupo de referência, têm uma Uhum. carreira, pá, já são pais, já têm os investimentos deles, é? Yeah. e acho que isso é bonito de se ver. E eles estão a fazer isso com artistas Os que são outros. mais novos, estás a ver? Boa. Que acho que é brutal. Mas é acima de tudo isso, que é tu passares essa informação, que é para eles tomarem boas decisões, saberem o que fazer com as músicas deles, como registrar Fazer com as o dinheiro músicas, também, o que fazer para não o se que perderem. fazer com a guita, porque Yeah, isso é bem importante. quando a maré está fixe, Uhum. estamos todos a fazer chover, Yeah. não é? Mas Não é E- para sempre. estás a ver? Então é o pessoal ter essa consciência, porque houve cenas que eu tive que aprender sozinho, que acho que não há necessidade do pessoal ter que bater com a cabeça na parede, Yeah. entendes? Há umas que é preciso, há outras que não. Outras que não. Por exemplo, a literacia financeira é Yeah. uma cena que eu já aprendi bué tarde, Ok. porque, sei lá, na minha família não era um assunto, estás a ver? Então foi uma coisa que eu tive que aprender por força das circunstâncias, Yeah. né? E é o que eu digo ao pessoal, é pá, cuidem do vosso dinheiro, giram bem o vosso dinheiro, invistam, enquanto podem, né? E Yeah. multipliquem, porque isto não é assim sempre. Sim, sim. Né? Olha, basta terem um problema de saúde mental como tu tiveste e de repente não consegues dar E não concertos, não poderes, consegues yeah. lançar músicas Yeah. e tu tens que ter a tua vida organizada financeiramente, Yeah, senão estás yeah. fodido. Senão Porque não não tens fazes, não hipótese. ganhas.
não é? E então é um bocado isso, sabes? É tu poderes. Para mim é isso, é transferir poder para as pessoas, é isso, é conhecimento. Elas saberem que quando as coisas estão a correr bem, é isto que eu posso fazer de maneira a ter uma carreira que é estruturada. Mas acho que isso é muito bonito, mano, e dou-te um props aí porque tens esse carinho, ou seja, porque eu olho para ti como um gajo que vive, que se preocupa com a comunidade, ou Yeah. seja, és um gajo que se preocupa com o que está à tua frente, Uhum. não olhas, se calhar já olhaste só para o teu umbigo, tiveste a tua altura, como todos nós quando somos putos, Yeah. mas Mas não, nota-se, olha, isso te não? digo, se calhar não tenho. Não, eu não estou a dizer que olhares para o teu umbigo, eu estou a dizer que quando se é mais novo é normal que se olhe muito para o nosso Sim, umbigo. sim. Temos muito ego, pá, Yeah. um gajo precisa levar chapadas, não Mas é? eu podia ter muito mais dinheiro do que aquilo que tenho hoje. Certo. Não tenho porque partilhei sempre. É até mais do que devia. Certo, Porque não tinha uma relação fixe com o dinheiro. pois, Estás a ver? não tinhas a tal literacia financeira. Não tinha uma relação fixe. E Mas qual é que era, como é que era essa relação? não, para mim o dinheiro era para se gastar. Era para se gastar, pois. Ponto final. Vem? Vai. Onde é que tu gastavas? Lembras-te quando eras puto? Pá, roupas Quando eu comecei a ganhar dinheiro fixe com a Uhum. música, era nas sapatilhas, mano. Era a tua. Então Era deves ter um armário gigante. Não? Agora não, agora já não. O que é que fizeste? Imagina, eu Vendeste comprava, tudo? mas também dava. Ok. Estás a ver? Eu não estimava esse património. Yeah. Estás a ver? E a verdade é esta: se eu não tivesse casado com a Sílvia, muito do que eu aprendi de literacia financeira foi com ela. Boa. Porque ela já tinha. E também já vou querer ir, porque vocês têm negócios. Sim, E já que estamos a falar dessa parte que é muito importante mesmo para os artistas, mesmo quando estão a começar, para começar por algum de lado, yeah. começar a ver além fronteiras, não é? Porque podes ser músico, mas podes tipo enraizar para outros negócios. Deves Ainda, ter. olha, tive aqui a semana passada o demo, não é? Eu também Sim. tenho agora os seus negócios e quer dizer, e Yeah. faz sentido, é o que tem E que ser. deves ter, meu, deves ter. E foi ela, porque ela vinha, lá está, de uma família em que havia muita disciplina financeira e havia uma consciência financeira diferente, né? Que eu passei a aprender com ela. Estás a ver? E porque, digo-te, provavelmente se não tivesse com ela, não sei o que, Não sabes, nem nunca vais saber. não sei o que é que seria. Se calhar não estavas a gastar guita em sapatilhas. Não, mas eu por acaso acho isso engraçado, porque se não estou em erro, eu tive aqui o Mundo Segundo há 2 ou 3 anos, ele entretanto vai voltar. Uhum. E o gajo disse-me que também era a perdição dele. Eu acho que foi o Mundo Segundo. Mas isso no pessoal do rap é uma cena É cultural. Mas a cena é que o gajo, na altura, ainda não havia os sneakerheads, como agora. Ou seja, o gajo tem pares que depois vendeu bué mais Sim. caro. Estás a ver? Então ele Tipo, fez melhor, ok. ele Então não fez a conseguiu cena fazer bem. tipo negócio, ou seja, Eu não, mano, eu inconscientemente comprava há pares que o só gajo para tem. saber que eles estavam lá. Yeah, mas o gajo Estás tipo, a ver? também foi inconscientemente, ele comprava o que custava, Uhum. mas depois tipo, havia edições limitadas, não sei o quê, tipo, e ele tem tipo ténis a valer 3.000 € e cenas assim, estás Sim, a ver? sim, Que, sim, sim. e alguns deles não vendem mesmo, houve uns que ele disse que estava numa fase mais fodida e começou a despachar, estás a ver? Yeah, yeah. Mas depois houve pares que o gajo disse: não, podem-me oferecer o que quiserem, tipo, não vendo, estás a ver? E Uhum. tem ali. Ou seja, tu não acabaste por apanhar essas edições limitadas, era só mesmo para tipo, Não, fuck meu, it, porque gosto deles, siga. eu dava tudo. Ok. Comprava, às vezes usava Usavas um mês e bro, e toma lá. dava, estás a Yeah, ver? ok. E fazia isso com tudo. Ok. Comecei a aprender isso com o tempo. Já precisamos de poupar, precisamos de guardar. Yeah. Podemos... E isso foi tudo. E no início, pronto, nós vimos de meios culturais muito diferentes, fomos educados e criados de forma muito diferente. Uhum. E encontrar esse equilíbrio, né? Foi todo um exercício, mas já. Qual é que foi o teu primeiro negócio então? Já que estamos a falar Olha, o primeiro negócio em que nós investimos juntos Uhum. foi, nós tínhamos 3 gatos persas. Ok. E os persas, assim como aqueles cães tipo bulldogs e não sei o que, têm a cena de ficam manchados aqui com as lágrimas. Não Ok. sei se já reparaste. Uhum. Ficam com umas manchas. Não fazia ideia, mas. Yeah, que aquilo é tipo um micróbio ou uma bactéria, ou não sei o quê. Ok. E nós começamos a importar um pó para se limpar essa cena, porque tinha que ser uma cena testada e não sei o quê. Mas primeiro tentamos nos nossos gatos. E como aquilo funcionou, ela teve essa ideia de podíamos transformar isto num business. Ok. Meu, e a procura daquilo foi absurda, mano. Foi ridículo, porque
todas as pessoas que tinham animais com esse problema, estás a solucionar um problema, né? Certo. Começaram a encomendar e aquilo começou a ter bué volume. Estás a ver? Foi a primeira cena que nós fizemos. Mas ainda tens esse negócio? Ou Não, esse já não. Porque depois, passado algum tempo, criamos aquilo que tu chamaste o negócio das bonecas. Sim, eu até achei interessante. Ainda estás com aquele negócio das bonecas. Tu, Sim. calma que não é só isso, né? E Sim. até achei interessante dizer isso, que agora quero que me expliques. Não, esse negócio, no fundo, nós investimos no Covid, quando parou, que foi... Eu lembro, nós combinamos, eu fui lá ao teu Tu estúdio. foste lá ter comigo e Yeah. tivemos a falar sobre criptos e cenas. Yeah. Exatamente. Durante o Covid ela tinha estado a amadurecer essa ideia pelo menos há uns 2 anos. Isto de onde é que partiu? De onde? Ela queria... nós construímos a nossa casa, né? E ela queria decorar o quarto das nossas filhas de uma forma muito específica. Já agora isso foi um bom investimento. Foi também. Eu lembro de nós falarmos já há muitos anos Yeah. e tu ainda estavas a construir a tua casa. Sim. Até fui ver aquele apartamento que tu ias-me vender. Sim. Yeah. Eu andava a ver tinha um apartamento para vender. Ali na Praça da República. Não, na Rua da Boa Vista, exatamente. Na Rua da Boa Vista, exatamente. Sim, eu lembro-me de estarmos a falar que tu tinhas construído a tua casa por um valor e que já te estavam a oferecer tipo, literalmente mais 50% passado tipo um mês de construir, não é? Sim. Ou seja, e agora, neste momento, já te dão tipo o dobro ou o triplo, se eu preciso, na boa. Está fixe. Mas foi assim, tipo, ela queria decorar. Então, na verdade, o teu primeiro investimento foi a casa. Sim. Depois da casa, então, esse tal negócio. Depois da casa foi este negócio que se tornou agora no negócio que é a Silvia que gera, né? Que é a Missy Zerta, que é uma marca de produtos para crianças que tem, no início eram 5 ou 6 referências, eram pouquíssimas referências de produtos, mas hoje são 100 e tal referências. Uau! Mas e essas referências que tu falas, esses produtos neste momento no início eram bonecos, não é? Bonecas? Não, as bonecas só vieram depois. Só vieram depois? Então, a marca foi criada primeiro com alguns produtos. Quais eram as bonecas o que fizeram foi trazer... ela tinha lençóis, berços e cenas assim. Ok. E chupetas e teethers, aquelas cenas para os miúdos morderem e tal. Sim. E a cena das bonecas veio de uma necessidade, na verdade. Certo. Eu achei muito interessante. Nós temos ido a uma loja grande para comprar uma boneca para a minha filha mais velha e ela voltou de lá triste porque não tinha encontrado nenhuma boneca parecida com ela. E a Silvia, como é designer, decidiu criar aquelas bonecas com várias cores. Bonecas negras com vários tons de pele. E como não dava para fazer só 3 ou 4, tivemos que fazer mínimos, né? Que era tipo 50 de cada uma, acho. Certo. E nós partilhamos aquilo e aquilo ficou viral na altura. E o que é que isso trouxe? Trouxe mais olhos para todos os produtos, não só para aqueles. Exatamente, pronto, e a partir daí foi... Ou seja, o produto que vos fez... eu estou-me a arrepiar, estou-me a arrepiar porque parece uma cena tão simples, mas como é que tu vais a uma loja grande de brinquedos, e não tens uma boneca com vários tons de pele? Todas as bonecas são loiras e de olhos azuis. Certo, mas é isso, ou seja... Isso até fez sentido, se calhar, se estivéssemos na Suécia há 100 anos atrás, estás a ver? Não é? Se calhar hoje nem na Suécia hoje, já não, faz hoje na Suécia de certeza que não, percebes? Ou seja, não, mas eu estou-me a pôr na posição... É realmente triste, ou seja, estou-me a pôr na posição da tua filha e dizer, não porque tem nenhuma... para nós, eu como homem negro, né? Para mim, eu cresci assim, nós estamos habituados a ser excluídos das brincadeiras ou... Estamos habituados a que essa representatividade não exista. Aquilo para mim, na verdade, nem era um assunto. Tão calejado e tão habituado que eu estava. Mas ela, como mãe de uma criança que é mestiça e negra para todos os efeitos, ela nunca tinha tido essa experiência. Estás a ver? E tu couves aos dois? Completamente. Mais a ela? Mas muito mais a ela como mãe. Tu já aceitas, já aceitavas? Sim, já temos os mecanismos de defesa. E para ela foi muito mais doloroso, estás a ver? Na lógica de mãe. Fogo, meu. Porque ela também nunca tinha tido essa lente, né? E passou a ter aí. E disse, realmente há aqui um problema grave para resolver. E as discussões em nossa casa andam sempre à volta disto, né? De o que é que nós podemos fazer para empoderar as nossas crianças, para que elas se sintam poderosas, né? Que não se sintam diminuídas por estas coisas.
portanto, isso partiu daí, foi de um lugar de amor, né? Tipo, a minha filha precisa disto, como é que eu vou resolver? Pá, e aquilo tornou-se viral e de repente tínhamos bem imprensa a falar daquilo, fomos à Cristina e o caraças, tipo, Engraçado. yeah, e isso trouxe obviamente muito mais hype e muito mais buzz à volta da marca e aquilo cresceu muito a partir dali. E essas bonecas são o best-seller ou tens produtos que ainda são mais best-sellers do que, do Neste que as momento bonecas? não sei. Neste momento não sei porque acho que há outros produtos, até porque agora há têxtil e outras cenas Uhum. que não havia antes, mas Qual é que é o nome da loja já agora, só para a malta? chama-se Mrs. Erta. ERTHA. E está à Mrs. venda. Erta. Sim, ERT. HA. Ok. E pronto, e ela tem aquilo à Podem venda. passar lá no Instagram, não é? Sim. E No deves ter Insta, depois no no site. site. Mas no Insta de certeza que tem o site, Sim, nos sim. links. E é produtos basicamente para crianças e bebés É, e por aí fora. Fixe. é uma Tem marca. que ir lá ver, né? Porque agora tenho gêmeos a fazerem 8 meses, E bro. agora, naquele sítio onde tu estiveste, temos loja Ah, física. já tem loja física Sim. também, bacana. Bacana. E pronto, e está à venda em 1800 lojas no mundo inteiro. Portanto, Uau. é uma cena já Mas grande, já com bom volume. substancial, sim. Fixe. Ou seja, e é engraçado estás a dizer ao bocado que se calhar que sem a Silvia não sabia muito bem como é que estava a minha literacia financeira e etc. Ou seja, Ela ajudou-me e, sobretudo, ela ajudou-me a ver as coisas que eu precisava de trabalhar nesse sentido. uhum. Estás a ver? Ou seja, sentes que a Silvia tem uma importância na tua vida que não há Claro que sim. descrição, não é? Claro que sim. Em tudo. Não estou a falar só logicamente agora porque. Não, eu acho que é mesmo, sabes, eu converso, porque há muito esta cena de vida de músico, como é que é andar na estrada e não sei o quê. Eu acho que acima de tudo o facto de estar com ela trouxe-me estabilidade emocional, no sentido de ter paz de espírito para fazer aquilo que eu gosto. Estás a ver? E o teu foco ser só no que Yeah, interessa yeah. e não te desfocar, não é? Quando um gajo é miúdo, quer é miúdas e tal e coisa e Eu acabas acho por que se nós desfocar, não pudermos é? resumir isto durante um grande período da nossa vida, tipo, eu trouxe e ela multiplicou. Estás a ver? Uhum. Acho que foi literalmente isto que aconteceu. Ou seja, Porque se fosse eu, nunca, provavelmente não tinha construído a nossa casa. certo, Naquela mas altura. porque ias ter medo ou assim, Não, porque ia querer estar a conduzir um Porsche ou um. pois. Estás a ver? É Certo, tão certo, simples certo. quanto Sim, isso. és homem. Querias ter um carro fixe, não é? Não, mas depois, ou seja, ela ajudou-me a entender que há cenas que eram mais importantes. Estás a E ver? não é só isso, é que, olha, posso dar um exemplo meu que eu quando comecei a fazer Airbnb há muitos anos. Sim, sim, eu lembro-me. Fui tipo mesmo Dos deve ter sido dos primeiros. primeiros a fazer Airbnb. Pá, e eu lembro de começo o primeiro e os meus amigos, pá, já estás a ganhar boa guita, porque não compras um carro novo, mano? Eu andava de Smart, eu disse, Yeah, não, bro, tipo, então, com o dinheiro do carro, eu dou a entrada para uma segunda casa yeah. e multiplico e vou quase duplicar aquilo que estou a faturar. E depois comprei o carro, mas é passar 2 ou 3 ou 4 anos. Mas há pessoas que só chegam aí 20 anos ou 30 Certo. depois. Ou nunca chegam, na verdade. Ou nunca chegam. Porquê? Porque o dinheiro que podiam estar a investir, imagina, tens 50 mil euros, pá, que na altura não é como agora, não é? Yeah. 50 mil euros de se calhar de há 10 anos. Não é como agora, e nem estou a falar de inflação, estou a falar do valor de mercado Sim, dos apartamentos, não é? sim. Porque tu antigamente compravas na Baixa apartamentos por 180 mil euros, Na mano, boa. 150 Sim, mil euros, agora estás é a perceber? impossível. Agora não compras nada, Não nada. compras um quarto, não é? Portanto, Sim. e é isso, é tipo, eu, a minha malta amiga, pá, não era por mal, é bro, foda-se, já estás a ganhar bem, porque é que não compras isto e aquilo, não sei o quê. Não, mano, tipo, vou juntar, dou entrada para outra casa e depois, já, com o dinheiro das 2 ou 3 casas que já tinha, depois passado um ano, o bolo que tenho, mano, já compro o carro de Yeah. borla, entre aspas, Sim, não é? sim, sim. Yeah. E lá está, é a literacia financeira, é não sucumbir às vontades de um Desejo miúdo, imediato. exato. Yeah. Até porque, pá, eu não sei se já tiveste essa sensação ou não, mas pá, eu já tive carros caros e quero ter na mesma, mas é aquela cena, eu sei que tu, quando compras um carro caro, um supercarro ou whatever, meu, tu vais andar excitado 3 meses e depois é E normal. passa. E Normal. passa. O É como a cheiro, tua casa, tu mano, não é? habituas-te ao cheiro. É, na tua casa não é igual, no início foste para lá todo Não, agora encantado, já mano, queres meio fazer ano. outra melhor, estás É a ver? isso. E depois já estás a pensar em como é que vai ser a próxima. Yeah, yeah, yeah. É isso Portanto, um mesmo. gajo é um bocado isso. É Mano, eu digo eu conduzia carros melhores. quando eras puto do que agora. Yeah. Qual foi o carro que tu curtiste mais ter, meu? Eu tive um BM, um Série 5, Ok.
que foi assim, tipo, acho que a conquista mais fixe era mesmo aquele que eu queria, bué. Uhum. Um Série 5 daqueles, tipo, banheira mesmo, Uhum. sabes? Dava para levar a tua povo todo, Tipo, aquele grande, set lá dentro. estás a conduzir, parece que estás sentado num sofá e era a Yeah. gasolina. Tipo, aquilo bebia, era o 525i. Sim, e os preços deles antigamente não eram os preços de agora, Pá, logicamente. mas sei lá, hoje eu penso assim, foda-se que parvoíce, mano. Estás a ver? Foi uma Uhum. parvoíce aquilo. Porque não tinha essa consciência. Não tinha mesmo essa consciência. De que era mais importante multiplicar aquilo na altura. E é dinheiro bem mal gasto. Sim, Gostava porque o de um carro carro. vai ser sempre um passivo, não tem como. Hoje não compro mais carros. É, Não. Foda-se. está bem, mas se multiplicares muito o que tiveste, posso Sim, dar-te uma ok. prendinha, né? Sim, mas hoje em dia custa-me. Já te Estás custa. a ver? Ok, já te custa. É do género, "Epá, é só para ir para dali para ali." Já não é uma cena que antes era tão importante ou mais importante do que a casa, estás a ver? Uhum. Hoje não considero que seja uma cena assim tão importante. Há outras coisas mais. Principalmente quando tens filhos, que a Yeah. casa é que é o sítio que vocês, não é? Yeah. Yeah. Sim, depois tens A aqueles casa. exames da malta que tem grandes carros, mas depois vais a casa e epá. E bebem pois. água e comem pão seco. Né? Exato, É, tipo, exato. yeah. Olha, e tu deste, deste estilo, portanto, desde o teu início até ao que estás a lançar agora e destes 30 sons que provavelmente não vais lançar todos, has de escolher, não é? Para fazer um álbum, houve alguma mudança de estilo? Quer dizer, tu foste sempre de uma linha, não é? Com algumas nuances no meio. Uhum. O que é que tu consideras que são que esses 30 sons estão em que nuvem? Vou-lhe chamar assim. Não, olha, eu desde. Vou dizer como é que eu encaro a música, que é mais fácil entender Uhum. a lógica deste álbum. Eu nunca fui um artista que permanece sempre no mesmo, na mesma linguagem. Sou um gajo que faz rap, sou um gajo que gosta das cenas melódicas, mas nunca me vais ouvir fazer sons em cima dos mesmos beats ou em cima da mesma estética. Porque eu sou naturalmente um artista que gosta de experimentar, estás a ver? Ok. E não tenho medo de ir a estúdio e soar ridículo a fazer uma cena, estás a ver? Não tenho mesmo esse problema. Pelo menos tento. Uhum. Depois está podre, pá. Yeah. Estás a ver? Então, eu acho que o que há de diferente neste álbum é que eu fui muito mais intuitivo na forma de criar. Pensei muito menos. Estás Ok. a ver? Estou a ouvir os beats, tenho uma melodia fixe, gravo a melodia, vou atrás daquilo que essa melodia está a sugerir, a vibe, a energia da música, e isso permitiu-me ir a registros que eu ainda não tinha propriamente praticado. Estás a ver? E que eu ouço-me em cima dessas cenas e digo, fogo, eu estou a suar bem aqui em cima. Não é uma cena estranha. Também experimentei coisas que disse, se calhar não é tão por aqui. Estás a ver? Yeah. Quando estás a criar, estás bem entusiasmado com aquilo, mas depois vais ouvir e isto está meio estranho. Uhum. Mas fiz bué de cenas, como um dos temas que eu vou lançar em breve, Como é que se chama já agora? Aura, Aura. que é um bocado esta linguagem que o pessoal agora tudo é urbano também, né? Cabe tudo dentro desse guarda-chuva. Mas é esta cena do afro-pop, que o pessoal chama o afro-pop, que eu acho que é só afrobeat, na verdade, Uhum. que é tudo muito mais melódico, sabes? E gravei bué sons assim. E saíram-me vários. Então aproveitei que estava nessa wave e Uhum. gravei uma série deles. Mas acima de tudo, o que tu podes encontrar neste trabalho novo é que eu estou reconectado, sobretudo às minhas raízes e à minha ancestralidade, né? E a energia da música passa precisamente isso. Tu sentes que há um quê de espiritual. Bué, espiritual. Então, achas que foi importante? Nós estávamos a falar em off, já agora, que fizeste aqueles testes para ver de onde é que vem a tua árvore e por aí fora, não é? Yeah. Achas que isso sem ser consciente acabou por te dar essa direção ou não? E já agora, se quiseres partilhar esse tipo, não Meu, sei se queres ou não, isto mas era uma conversa que nós podíamos ter e saíamos aqui amanhã de manhã. certo. Mas resumido, vá. Mas eu posso dizer que é como tu dizes, é inconsciente, mas está lá. Yeah. E de há 3 ou 4 anos para cá, que eu fui ouvir alguns dos sons que eu gravei nessa altura, e há pequenas dicas que eu dei, coisas que eu escrevi,
que já eram alusivas a esta cena, sabes? De falar, por exemplo, do povo Yorubá, né? Que são as pessoas dessa região, né? Da Nigéria, do Togo, do Benin. Pá, estou a escrever uma dica e a punch que vem a seguir fazer sentido com aquilo. Eu não sei porque é que escrevi aquilo, mas aquilo veio de algum lado, né? Não sei porquê, mas escrevi. Depois, noutros versos, falar. Ou seja, esta temática, em alguns dos sons que eu fiz, estava presente. Eu não te sei bem dizer porquê, mas estava lá. E pronto, e mais recentemente decidi fazer esse teste de ADN, porque queria conhecer melhor a minha ancestralidade. E encontrei isso lá, que 50% pelo menos vem desse lugar. Diz outra vez só para a malta, se a Que malta é- não apanhou. que vem da Nigéria, do Togo, do Benin, sobretudo dessa região, que é o povo Yorubá, né? A etnia. Ou seja, provavelmente a raiz principal não é provavelmente, é veio Não, dali. vem dali. Vem dali. Vem dali. Portanto, pelo menos 50% do meu ADN ancestral vem dali. Depois há uma percentagem, que são cerca de 15 a 20%, que é ibérico, né? Tens Portugal, Espanha e depois tens... eu posso-te mostrar que é Escócia, Finlândia. São percentagens muito pequeninas, mas todas juntas fazem ali cerca de 20%, mais ou menos. E então foi um bocado esse desejo de me reconectar e, portanto, fui dando pequenos passos nesse sentido e fui aprendendo mais coisas sobre a minha cultura, sobre os meus antepassados, os meus ancestrais, sobre essa forma de espiritualidade que foi demonizada durante muito tempo, né? Porque nós crescemos como católicos e, no fundo, tudo o que não era cristão ou catolicismo era porque é a cena do diabo, é não sei o quê, estás a ver? E aí fui tentar entender e conhecer melhor essa cena e perceber, quer dizer, antes de sermos cristãos éramos outra coisa, né? E não é menos válido, estás a ver? Sim. Então foi um bocado essa procura e ajudou-me muito nesse processo criativo, sabes? Mas tu és religioso? Não, Não? não. Consideras-te mais próximo de ateu? Não sou, também não. Sou uma pessoa, diria que sou uma pessoa espiritualizada. Ou seja, acreditas que há algo superior a nós, não sabes é o quê? Não, sei o que é, mas não acredito que haja o abrigo de uma religião. É isso que eu não acho. O que acho que a religião faz é um bocado como aos partidos políticos, que nos dividem. Né? Em vez de enfatizar aquilo que nos torna semelhantes, enfatiza aquilo em que nós somos diferentes. Portanto, eu acredito em Jesus, tu acreditas em Maomé, tu acreditas no Buda e tu acreditas em não sei o quê. Sim, depois Portanto, nós não veio tudo da mesma família. O que é um não, eu acho é que essa entidade ou essa energia ou esse Deus é o mesmo, ele está compartimentada de formas diferentes. Certo. Está interpretado e cultuado e no fundo as pessoas entregam-se de maneira diferente, estás a ver? Mas no fundo acho que é a mesma. Tu tens conversas com Deus? Claro, claro que sim. Ou seja, e quando tens essas conversas, no fundo, tu diriges-te a Deus como Deus e não interessa se há religião ou não, no fundo. É o meu brother. Acho que estamos de. É o meu brother, acho que estamos de. Como estou a falar contigo, é como falo com ele. Ok. Não, Eu acho que tenho que evoluir ainda. Aí acho que ainda tenho muita coisa para palpar terreno. A única coisa que eu faço é, antes de dormir, agradecer pelo que tenho, estás a ver? E desejar saúde aos meus filhos, à minha mulher. Tipo, é só isso. Faço isso. Sim. Antes de dormir, ou seja, não tenho conversas, tenho só uma palavra de agradecimento. Mas é um bom Mas princípio. sinto que tenho que ainda que, ou seja, ainda não entrei nessa fase mais espiritual e de. Cada pessoa tem o seu tempo, na Sim, verdade. é isso. Eu acho que tu já estás, se calhar, então estavas um bocadinho mais desenvolvido, já tiveste tempo para, principalmente nessa fase, se calhar. Também eu tenho boa curiosidade em entender tudo o que tem a ver com espiritualidade, estás a ver? Eu adoro falar sobre espiritualidade. E eu cresci numa família católica, né? Depois parte da minha família converteu-se a uma igreja evangélica. Portanto, também frequentei uma igreja evangélica. Portanto, eu tenho a experiência do que é estar em vários contextos espirituais, estás a ver? E
acho que cheguei a um ponto da minha vida em que consigo tirar as minhas conclusões com alguma maturidade intelectual, né? E, e no fundo decidir o que é que serve melhor os meus interesses e poder observar e saber, ali há coisas boas, aqui também, muito mais do que criticar ou censurar aquela forma de espiritualidade, Uhum. estás a ver? Agora, não me revejo em muitas das coisas, mas respeito, estás a ver? E reconheço que há coisas boas nesses lugares todos. Simplesmente acho que para mim não é algo que sirva, Uhum. entendes? Para quem não sabe, ou seja, tu nasceste em Portugal, mas foste viver muito cedo para Paris, não é? Ou seja, tiveste a tua infância basicamente toda em Paris, não é? Por isso é que tens E a minha família adolescência francesa, também. amigos franceses, Yeah. ou seja, vais muitas vezes a Paris, que foi onde tu viveste. Uhum. Qual é que é, ou seja, dessas vivências que tiveste da tua adolescência, que acabam por ser, no fundo, tipo a raiz Yeah. não é? Da nossa vida, não é? Uhum. O que é que isso te trouxe, viveres em Paris nessa altura? Olha, Que poderia ser diferente se fosse em Portugal. eu quando fui viver para Paris tinha 7 anos de idade Uhum. e fui viver para uma cidade onde vive a terceira maior comunidade portuguesa, Ok. em Paris. Qual é? Chama-se Saint-Maur-des-Fossés, que é Ok. mesmo ao lado de Paris, é mesmo ao lado. E tem portugueses, mas também tem argelinos, tem marroquinos, tem brasileiros, enfim. Eu acho que o que foi bonito na minha infância e na minha adolescência foi ter a oportunidade de conviver com pessoas, além dos portugueses, né? Certo. Que eram culturalmente diferentes de mim, estás a ver? Ou eram meus colegas, ou então eram os filhos dos colegas do meu pai. O meu pai era jogador de futebol, Uhum. então tinha Chegou a jogar colegas, até no Porto, não é? sim, tinham colegas de todas as nacionalidades. E acho que o facto de estar permanentemente na presença de pessoas que são diferentes de ti faz ter uma abertura maior e ajuda-te a ser mais empático. Estás a ver? Que foi uma coisa que eu senti quando vim para Portugal. Quando eu vim para Portugal, vim em 2002, mais ou menos, e senti que culturalmente ainda havia uma certa dificuldade em aceitar as pessoas que eram diferentes culturalmente. Estás a ver? Uhum. Porque eu, quando fui para Paris, agora olhando para trás, eu tive a experiência daquilo que é ser imigrante, daquilo que é ser estrangeiro, Uhum. né? Porque há uma cena bem estranha, que é, eu não só era negro em Paris, como era um português negro, que é uma cena bem estranha Certo. para eles. Sim, sim, sim. Estás a ver? Para eles, Com o português. negro lá, ou argelino, ou, né? Ou são do Senegal, ou ou são do Senegal. Congo, ou são do. Percebes? Yeah. E então era uma cena meio esquisita e não era cool ser português na Ok. altura. Português era a tua mãe tem bigode e a tua mãe tem pelos debaixo do braço e a tua mãe é empregada de limpeza. Tipo, Certo. ser português era. Tu tinhas gajos que eram portugueses, por ter vergonha de dizer que eram portugueses, diziam que eram brasileiros. Estás a ver? Yeah. Não era uma cena cool. Ok. Claro, depois o Mourinho e o CR7 tornaram bué Mudaram cool as- ser português. Certo. Hoje é uma cena bué fixe. Yeah. Dizes que és Tuga, estás a ver? Mas na altura, Não era. então eu tive essa experiência do que é tu seres estrangeiro num país para onde tu imigras. E quando cheguei cá, vim para cá para estudar e para jogar futebol na altura e foi bem estranho, sabes? Porque se eu sentia que havia formas de preconceito em França, senti que elas estavam muito mais presentes cá Uhum. e de forma muito mais visível e descarada. Estás a ver? Então eu pensei, foda-se, eu nasci aqui, meu. Yeah. Minha família vive toda aqui, há não sei quantas gerações. É bué estranho voltar aqui e sentir-me desta maneira. Uhum. Estás a ver? E eu acho que o facto de ter estado lá ajudou-me a ter esse entendimento, né? Do que é estar no lugar dos outros e fazer esse exercício de empatia sempre. E não me precipitar e dizer, o fulano é dali, percebes? Sim, aquele julgamento E julgar, que muitas vezes nos ocorre, mas não temos sempre que o dizer. julgar Não é? de forma precipitada. Yeah. Então tive essa oportunidade de pôr em prática aquilo que eu aprendi em E Paris. achas que já houve uma boa evolução
desde que tu vieste em 2002 até agora? Ou achas que nem por isso? Não, meu, eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Não estava aqui a pensar numa expressão que me disseram há pouco tempo, que eu não sei se posso dizer aqui ou não. Podes dizer o que quiseres, mano. Mas estava a falar com um pessoal que cresceu comigo e houve um gajo que disse: os pretos agora são outros. E parecendo que não, essa cena é super profunda, porque se tu vis bem, pronto, e agora temos esta cena toda da mudança do paradigma político cá no país e tudo mais. E eu, quando vivi em França, vivi o momento em que houve a ascensão da extrema-direita com o Jean-Marie Le Pen, né? O pai da Marine Le Pen, que agora é. Antes chamava-se a Frente Nacional, lá agora tem outro nome, não sei como é que se chama. E tu percebes que nos anos 90 aqui os alvos eram sempre os imigrantes vindos dos Palopes, né? Eram os angolanos, os cabo-verdianos, os moçambicanos, etc. Passado um tempo passaram a ser os brasileiros. Sim, agora e são depois os foram, paquistaneses não e sei se indianos. lembras, aqui no Porto houve uma altura que havia muitos romenos. Ucranianos, meu. Primeiro os romenos, que eram aquelas senhoras que pediam nos semáforos. Sim, e e não depois sei ucranianos quê. nas obras. E depois vieram os do leste. Sim. Pronto, e agora temos outros, que são o pessoal que vem do Bangladesh e o pessoal que vem... Paquistão e Índia. Portanto, há sempre um alvo novo, estás a ver? Ok. Daí a tal expressão, estás a ver? Sim, sim. Não, eu não estava a chegar lá, mas depois comecei a perceber e faz sentido. Mas estás a perceber a Percebo, cena? percebo. Se bem que tem uma diferença que é, ou seja, enquanto tu se vies de Angola, se vieres do Brasil, não é? E era só isto que eu Tens te ia a mesma, dizer. uma cultura mais parecida, tens a mesma língua, Tu não é? vês isso agora, mas nos anos 90 ninguém via isso. Certo, certo. Só viam a diferença. Não, só agora é que tem a comparação. Agora quer dizer, Afinal se os calhar outros aqueles eram, é que eram fixe. é que eram bons. Yeah. Porque é o que tu dizes, é a mesma língua, Cultura semelhante, a religião em muitos casos é a é a mesma. mesma. Há muito menos barreiras, Yeah. estás a ver? Mas agora tu percebes isso. Mas nos anos 90 ninguém olhava para isso. Estes gajos vêm de lá com os costumes deles, fazer comidas, percebes? Tipo, agora tudo parece pior. Yeah. Entendes? Uhum. E o que eu acho que evoluiu é que nós habituamos-nos a que as pessoas que verbalizassem esse preconceito fossem um arquétipo de pessoa. Eram aqueles cotas barrigudos de bigode que estavam a beber bagaço às 9 da manhã no café e que verbalizavam aquilo sem problema. Certo. Eu acho é que as pessoas agora que verbalizam esse preconceito são diferentes. Já são pessoas com outra aparência, são pessoas que falam bem, são pessoas de boas famílias, são pessoas que estudaram, são pessoas que têm dinheiro. Portanto, já não é só uma cena dos gajos broncos. Estás a entender? Uhum. E mais do que isso, acho que é só uma personificação do que é esse saudosismo do tempo em que isto era tudo um bocado repressivo. Estás a ver? A falta de haver uma... Mas não tinha ideia que me ias dizer isso. Eu achava que ias dizer que houve uma evolução, pode não ter sido até assim tão grande quanto isso, mas lá está, como eu não sou preto, não sei, não sinto isso na pele, logicamente, não é? Quem é negro vai sentir, nós não, portanto, nós, quando eu digo nós, é as pessoas que são brancas, e por isso é que a resposta tem que ser tua e não minha e não de outra pessoa que tem essa cor. Mas há duas coisas que Mas pelo menos sinto que há muitos anos atrás, pá, era uma cena muito mais enraizada. Opá, eu dou-te um exemplo, meu, tipo, a geração dos meus pais era uma geração que, pá, um assalto, aposto que foi preto. Estás a ver? Pronto, é isso que eu Estás estava a ver, a dizer. tipo, opá, que é bom errado, meu. Mas porquê? Porque eles foram educados assim. Foram educados com os avós a dizer isso. Percebes? Ou seja, eles não eram propriamente racistas, simplesmente aquele já estava enraizado que vem dos avós. Que depois dizem coisas racistas. Sim. Percebes? Mas não era, imagina, tipo, o meu pai já teve amigos pretos em casa, não sei o que, sempre tratou bem, sempre tudo ok. Só que percebes o que é que eu estou a dizer? É como não há esse aproximar, não é? Como não é tão normal haver uma raça a conviver com a outra, essas gerações antigas, como tinham muito pouco essas convivências, etc., ou seja, tinham esses pensamentos racistas e diziam essas coisas. É mais profundo do que isso, porque é muito mais profundo. Eu acho que essas gerações vêm de uma realidade, se calhar, do que era viver num país colonizador, Pois. né?
partindo do princípio que havia essa identidade de superioridade moral e intelectual, Sem e dúvida. assumem aquilo como um valor que é adquirido. Portanto, nós estamos aqui, os outros estão Certo. aqui, né? E claro que isso se veicula para as gerações seguintes. Agora, eu acho que a desconstrução desta cena, como estavas a dizer, eu não sou negro, eu não sinto. Claro que não. Mas o game changer é tu saberes que estás num lugar de privilégio por não sentires e conseguires fazer esse exercício de empatia e perceberes o que é que os outros sentem por estar naquele lugar. Certo. Para mim isso muda tudo, estás a ver? E por isso Que é que é- a Sílvia, deixa só interromper, por isso é que a Sílvia teve esse choque de realidade, não é? Claro. Porque nunca tinha sentido certas Sim, coisas e depois passa a sentir, porquê? Porque Não, acho que houve coisas que ela não tinha, se calhar houve coisas para as quais ela não estava tão sensível que ela passou a entender yeah, por estar comigo, em primeiro lugar. Né? Coisas que para ela muitas vezes nem eram um assunto e é o natural, não eram a realidade dela. Mas por nós estarmos juntos, se calhar isso deu-lhe outra lente que ela não tinha antes e perceber o que era esta cena de ser discriminado nas pequenas coisas. Estás a ver? E então, desse lugar de privilégio que ela tem, ela poder tomar uma atitude e ser construtiva nesse sentido. Estás a ver? Eu acho que é isso que muda tudo. E não nos eternizarmos nesses valores e nesses princípios, pá, dessas narrativas que no fundo não têm muito de verdade. Estás a sim, ver? sim, opa, é o que tu dizes, isto é mais profundo do que isto, não é? Foram muitos anos atrás que foste colonizador, em que já te pões num pedestal acima dessa raça, não é? E que depois vais enraizar para os teus filhos, para os teus netos e Sim. por aí fora. Ou seja, demora o seu tempo a suavizar e a perceber que não, que somos Mas todos nós iguais. estamos num momento, eu acho que o ambiente atual que se vive é um momento perfeito para se ter essas discussões, estás a Yeah. ver? Porque já que é um assunto, então bora falar sobre estas cenas. Agora, também acredito que estas discussões têm que acontecer nos lugares certos, nos momentos certos e com as pessoas certas, porque isto falado nos lugares errados acaba por desqualificar essa discussão. E depois, pá, dizem-se barbaridades e coisas que não... E só pôr mais a sandálias, no Sim. fundo, também. Eu acho que tem que ser tido no lugar certo, com as pessoas certas, porque há mesmo muita coisa que precisa de ser desconstruída. Por exemplo, nós falamos, o ano passado foi o presidente, o Marcelo, falou muitas vezes sobre a cena das reparações históricas e não sei o quê. Que uns dizem que é devolver as coisas que foram roubadas. E mano, eu digo-te assim, para mim, reparações históricas acho que é só repor a verdade daquilo que aconteceu verdadeiramente, porque isso traz a autoridade de volta às pessoas, estás a ver? Porque é muito diferente eu nascer aqui, ir para a escola e ouvir os meus professores de história a dizerem-me que a minha história começou quando eu fui colonizado. Tipo, tu não existias antes disto, tu só existes a partir do momento que os portugueses chegam lá, estás a perceber? E tu repores a verdade dessa cena é valorizar as pessoas por aquilo que elas são. Estás a dizer? Não. Sim, Porque esta narrativa... e é romantizado, os descobrimentos são romantizados, muito, não é? Já se sabe. Romantizar é um eufemismo. mas eu acho que é repor a verdade como ela é, estás a ver? E dizer verdadeiramente qual foi o papel que Portugal É teve. romantizado, mas também temos de ter consciência que os tempos que se via na altura, pá, tu tinhas uma discussão com alguém, matavas, não é? Ou Eu seja, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que era importante é contar a história como ela foi. certo, certo. E não diminuir o papel de Portugal nesse contexto. Que é Sim, aquilo sim, que sim, acontece sim, a maior sim. parte das Sim. vezes. Estás a ver? E percebemos só que Portugal foi o motor desta cena toda. E não foi um país só a colonizar. Entendes? Não, na verdade nem foi Portugal. Se fores a ver, quem começou a colonizar a sério foram os judeus. Foram os grandes colonizadores. Colonizar não, desculpa. A nível de os escravos, foi um negócio começado pelos judeus. Portugal e Espanha vêm depois disso. Eu não sei, não posso... Eu gosto de história, portanto estou a par. Não posso falar mas posso dizer eu que quem profundidade. começou Mas eu mesmo estou a dizer, o negócio dos escravos, do... os primeiros foram os judeus. Só depois é que vem Portugal e Espanha. Mas no contexto do comércio transatlântico, né? Portugal foi o maior player de todos. Foi. E Mas também foi dos primeiros, por exemplo, a deixar de fazer enquanto outros continuaram. não sei se isso Agora, é verdade. eu não estou a dizer que isto não tira gravidade nenhuma, percebes? Eu só Não, estou a é dizer, isso, tipo, o que eu- isto é verdade. O que eu te estou Não a é? dizer é só repor a verdade nesse Yeah, sentido yeah. e não nos eternizarmos nessas narrativas Sim. de que
que isto foi tudo uma grande cena, e percebes? Não, Porque isso traz outras consequências que quem está aqui não consegue ver. Estás a ver? certo. Mas eu concordo com o que tu dizes, ou seja, essa verdade não é contada. hum, Essa verdade não é contada, ou seja, nós romantizamos os descobrimentos. Pá, temos que dar valor às pessoas que na altura partiam para o desconhecido, porque era uma loucura. Pá, eram gajos com colhões de aço, era uma loucura, não é? Mas depois esquecemos-nos, não é? De que quando chegavam aos outros países, o que é que eles faziam? Não é? Que não vou estar aqui a dizer, porque acho que é óbvio. Portanto, acho que sim, olha. E não vamos mais a fundo nesta conversa, porque senão estávamos aqui 3 horas só a falar disto. Mas olha, Jimmy, foi um gosto ter-te aqui, meu. Obrigado por partilhares também essas histórias que, pá, mesmo da tua saúde mental e não só, da tua carreira, de tudo aquilo que nós tivemos a conversar. Foi muito interessante, pá, e espero ver esse álbum cá fora. Se calhar agora até terminava aqui, não sei se tens aí alguma punchline que curtisses, que te ficou na cabeça destas últimas músicas que gravaste. Tens alguma que te marcou, que curtisses acabar? Se te apetecer, se não te apetecer, Não, fuck it. vou deixar a malta ir lá ouvir a cena. Vamos que é, embora, que é então. mais fixe. É mais Pronto, fixe. podem ir ao Spotify, Jimmy P, não é? Ou YouTube, e podem ouvir o último som dele. Então, e o novo som, quando é que sai? 17 de junho, E é a Aura. Aura. Aura, ok. Muito bem. Acho que vais curtir esse. É? Vamos a isso então. Tá? Obrigado, mano.